falar sobre satanismo, para mim é um assunto muito difícil, porque, querendo eu fugir um pouco da responsabilidade de falar da minha família e falar da minha vida, mas em alguns momentos é inevitável falar disso. E quando se fala do passado, eu tenho muito medo de falar do passado. Eu estive ontem aqui ministrando a palavra de Deus, e eu falei que um veneno é você olhar para o seu passado. É um perigo. Por quê? Porque te faz bater a mão num monte de cinzas, algo que Deus já queimou, que está ali inerte. Mas se você bater a mão ali, pode se levantar uma nuvem de cinzas e te impregnar novamente e acabar te prejudicando. Eu sou vacinado contra o satanismo porque eu não entrei por amor no satanismo. Eu não me converti ao satanismo. Eu vim de uma família toda que pertencia a isso. Eu nunca fui católico ou nunca fui de outra religião, como a maioria dos brasileiros são. E aí convertem-se para o cristianismo, para o evangelho. Eu nunca fiz primeira comunhão ou crisma, essas coisas. Nunca participei de uma missa ou de uma escola dominical. Sempre criado dentro de um lar satanista. Então eu não tive uma opção de escolha. A única opção de escolha que eu tive na minha vida, e graças a Deus que eu optei por isso, foi entregar minha vida a Jesus Cristo há exatos 15 anos atrás. Mas quando eu falo sobre satanismo, independente se eu falar de mim ou não, eu vou estar falando um pouco do meu passado, da minha família, das coisas que eu vivi e das coisas boas que eu passei. Porque eu não passei do meu nascimento até os 16 para 17 anos de idade, um mar de desilusões, de doença ou de nada. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tomei uma vacina na minha vida e nunca peguei catapora, sarampo, cachumba, nada. Porque dentro do satanismo há uma guarda daqueles que são usados, que estão estudando, são tão bem protegidos e guardados, que nada acontece com eles. Então, eu quero fazer dessa oração do pastor Manuel Carlos o nosso escudo nesta noite. E quero declarar nas regiões celestiais que nada do que nós venhamos a falar aqui na igreja venha a ser para gerar legalidade, sim, para gerar alerta para a igreja do Cordeiro, amém? Quantos podem concordar com isso que eu disse? Digam amém. Vamos abrir nossas Bíblias por um momento no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. E eu gostaria de te convidar a ler a partir do capítulo 11, apenas alguns versículos. A começar pelo versículo 41, o 42 e o 43 e o 44. Diz assim o texto: Então disse Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. E deu-lhe a ordem, Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Uma das grandes ordens de Jesus na nossa vida é gritar. Eu gosto muito de grito. Eu preguei uma vez aí sobre isso, não foi? Jesus nunca disse para você falar baixo. Jesus sempre disse para você bradar, se possível subir nos telhados e gritar. Porque há uma necessidade nos dias de hoje de que a igreja volte para o Senhor, de que a igreja retorne à comunhão, à intimidade com o Senhor. E muitos aspectos, muitas coisas têm nos separado do Senhor. E a ideia inicial de se falar sobre isso, sobre o tema proposto essa noite, é justamente desvendar algumas coisas que o satanismo tem feito para barrar o crescimento da igreja, para barrar o evangelismo, a obra de evangelização e para barrar a comunhão do ser humano com Deus. Eu costumo dizer que não é interessante hoje para o satanismo no Brasil tirar a pessoa das igrejas. Não é um bom negócio. Porque quando o diabo tira um crente de uma igreja, Deus vai lá e coloca 10 no lugar dele.
Então, o inimigo aprendeu a parar de bater. Porque quanto mais ele batia nos crentes, mais os crentes cresciam e se fortaleciam. Você vê isso na antiga União Soviética, que foi fechado para qualquer tipo de expressão religiosa. E quando abriu-se as cortinas de ferro, existiam milhares de igrejas que estavam escondidas nas casas, nas cavernas, nos porões. E descobriu-se que quanto mais se oprimia o evangelho, quanto mais se proibia a propagação do evangelho de Cristo, mais crescia. E o diabo, ele é milenar. Ele tem uma sabedoria, uma inteligência, uma astúcia, uma esperteza milhões de vezes maior do que a nossa. Ele conhece o homem no seu íntimo. O homem é formado de personalidade, de caráter. E ele conhece o caráter, a personalidade de cada ser humano. Por mais que ele não saiba o teu futuro, por mais que ele não tenha como ler o teu pensamento, porque você é lacrado pelo Espírito Santo de Deus, ele consegue prever os seus atos, prever o que vai acontecer contigo, porque afinal de contas, milhares, talvez até bilhares de pessoas, desde a fundação da terra até hoje, já viveram muito parecidas com você. E ele consegue fazer então uma projeção. 30 mil pessoas iguais a você já viveram nessa terra e fizeram coisas igual você está fazendo, e aconteceu tal coisa. Então a projeção é que 98% de certeza vai acontecer isso com você. Por isso tem tanto cartomante, tanto vidente, tanto cigano por aí. Não é que eles adivinham, o diabo não tem poder no tempo, o único que tem poder no tempo, no espaço, é o Senhor, Ele é eterno. Não existe obra de evidência, clarividência, de pré-cognição. Tudo isso é obra de engano. É uma matemática muito bem montada pelo inferno para enganar as pessoas. Eu começo falando por aí, logo eu falo de como foi que eu conheci tudo isso. Eles fazem uma previsão matemática. Eu vou explicar para você sobre o fenótipo e sobre o genótipo da pessoa. O fenótipo, o que é? É a tua aparência externa. E o genótipo é a sua aparência interna, ou seja, o seu gene. As pessoas que têm a sua questão genética muito parecida, a sua questão fenológica muito parecida, eles estão também com caráter e personalidade parecido. Você pode perceber que normalmente pessoas que têm o seu tipo físico, o seu biotipo, o tipo do seu rosto, olha, aquele fulano é muito parecido com você. Ele também, se você é uma pessoa alegre, aquele que é parecido com você também é uma pessoa alegre. Se você tem um conhecido teu muito parecido comigo, você vai ver que é uma pessoa que fala pra caramba, que é alegre, que é extrovertido. Por quê? Porque quando você é parecido fisicamente, você também tem características da personalidade e do caráter parecidos. Com isso, o inferno gerou um banco de dados de cada pessoa, cada tipo de pessoa na face da terra, de todas as raças. E ele consegue prever, numa escala de 10 anos, o que as pessoas vão passar nos próximos 10 anos, baseando-se nas experiências passadas de pessoas que tinham fenótipo e genótipo muito parecidos com você. Então, quando um ímpio, o crente não faz isso, mas quando uma pessoa que está longe de Jesus, vai até uma pessoa que lê a mão na arte da quiromancia, e ele dá a mão para a pessoa, e a pessoa diz que lê o futuro através das linhas da mão, na verdade não está lendo o futuro da pessoa, porque é impossível ao diabo saber o que vai acontecer com ele amanhã. Mas ele está sendo guiado por demônios que estão lhe dizendo, essa pessoa, segundo a escala fenótipo e genótipa dela, tem uma previsão de que vai acontecer no ano que vem, nesse ano, na semana que vem, tal coisa, porque as atitudes dela levam a isso. E aí existe um segundo fator, você ouve isso, e essa afirmação fica dentro da sua cabeça, você gera uma resposta neurológica, e aí você fica acreditando. Chega um endemoniado e fala assim, ó, você vai ter nessa semana uma briga muito grande com uma mulher de cabelo escuro. Toda mulher de cabelo escuro que aparecer, você já fica com uma pedra na mão. A cigana me disse que eu vou brigar com uma de cabelo escuro. Quer ver? É essa aí, ó. A hora que a mulher de cabelo escuro, sei lá, está meio de mau humor, fala uma coisa meio grosseira, ó, a cigana acertou. 1-0 para o diabo. Eu estava na Argentina, na cidade é na província de Chaco, agora me esqueci o nome, Presidente Roque Santos Penha. 1.400 quilômetros para dentro da Argentina, perto do Chaco.
Chaco, Argentina. E eu estava dentro do carro esperando um amigo meu, um irmão da igreja, e veio uma cigana. Chegou para mim e falou assim, eu posso ler sua sorte? Eu falei, minha filha, minha sorte se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você é crente? Graças a Deus. E muito bem crente. Creio em Jesus até debaixo d'água. E ela, mas o seu rosto diz que você está sorrindo, mas o seu coração está triste. Falei, errou, meu coração é alegre. Tenta a segunda agora. Dela, eu vejo que o seu futuro está incerto porque você tem que tomar uma decisão muito grande. Falei, errado, minha decisão certa eu tomei faz 10, 15 anos atrás. Tenta a terceira. Ela olhou para mim assim, tem uma moedinha para dar? Aí eu peguei uma moedinha de 25 centavos de peso, que trocado em real deve dar o quê? 1 centavo de real. Falei, 25 centavos de peso, porque não acertou nenhuma, tu não merece nada, leva. Sabe, tem gente que tem medo disso. O crente vê um cigano, corre de medo. Vê uma cartomante, Deus o livre. Vê um não sei o que, tem arrepio. Irmãos, são pessoas fracas espiritualmente, que são usados por demônios e que não podem te fazer o mal. Se falarem alguma coisa contra você, você se lembra do livro de Provérbios que diz que a maldição sem causa é como um pássaro que não encontra pouso, não tem eficácia nenhuma. Chegar um endemoniado e falar, olha, eu vejo que tu vai morrer. E você pergunta, quando tu tá vendo que eu vou morrer? Porque todo mundo aqui que eu saio vai morrer. Não sei que Jesus volte hoje, nem ninguém morre. Vai morrer essa semana. Não vou morrer essa semana. Teu filho vai ficar doente. Não vai ficar doente. Não vai funcionar. Maldição sem causa não encontra pouso. Agora tem muita gente que vai em busca disso. E a partir da hora que você vai em busca disso, você gera o que nós chamamos de direito legal. Você dá um direito de legalidade ao diabo para agir na sua vida. E o direito legal gera-se pontos de apoio, como um alpinista que vai subir uma montanha. E se ele sobe apenas segurando nas rochas e bate um vento, derruba ele da rocha, ele morre. Mas se ele finca pinos na rocha e prende cordas nele nos pinos, ele pode subir. Se o vento bater, ele pode até cair, mas ele fica seguro e logo ele retoma a escalada. Quando nós vamos até uma pessoa que está sendo usada por demônios e vamos em busca de saber coisas que não nos pertence saber, nós damos um direito legal ao diabo. Ou seja, o diabo está lá no inferno falando, eu não te chamei aqui. Já que você veio, perante Deus agora, eu posso agir na sua vida. E aí sim, o que ele falar vai acontecer. Tem muita gente que está com problema no casamento, em vez de procurar Jesus, vai procurar macumbeiro para fazer macumba. Se você soubesse o tamanho do pepino que é isso, logo eu vou falar sobre isso, você vai ter medo. Próxima vez você vai passar longe disso aí. Sabe, o satanismo, eu tenho que explicar uma coisa antes. Ele não é o que nós conhecemos aqui, talvez, não sei, no estado de São Paulo, a baixa magia. Existe uma divisão no mundo espiritual, alta magia e baixa magia. Baixa magia são essas religiões afros que nós conhecemos, que lidam, segundo eles, e eu não posso afirmar que sim ou que não, porque no Brasil há liberdade de culto e expressão, lidam, segundo eles, com o bem e com o mal. Fazem coisas para o bem e coisas para o mal, espontaneamente. Mas o satanismo não. O satanismo é uma escala que nós encontramos ali em Efésios 6, a partir do verso 12, principados, potestades, dominadores e forças. Principado e potestade é a alta magia, é satanismo. Dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestes é baixa magia. No Brasil se trabalha muito com baixa magia. Quem é um dominador? Pombagira é dominador, Zé Pilintra é dominador, Exu Caveira é dominador, Preto Velho é dominador. São demônios dominadores. E forças do mal na região celeste são demônios que não são nomenclaturados, mas que trabalham para legiões de dominadores. Um grande exemplo é, hoje num terreiro tem lá uma pombagira manifesta. Hoje num outro terreiro, no mesmo horário, tem outra pombagira manifesta. Se esse demônio não é onipresente, como é que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Se o único que tem a onipresença é o Senhor. Porque existem milhares, bilhares, zilhares de demônios, e eles incorporam o nome dos outros demônios. Então, aparece uma Maria Padilha lá e uma Maria Padilha aqui na mesma hora, mas não é a mesma, são demônios que usam o mesmo nome. No satanismo, trabalha-se com príncipes e subpríncipes, principados e potestades. Segundo o inferno, não segundo crenças cristãs ou religiosas, são 4 príncipes e 8 subpríncipes. A Bíblia fala sobre principado e
potestade. Eu fico com a Bíblia. Mas principado é o nome de um coletivo. O Principado de Mônaco, por exemplo. Então, principado não é apenas um príncipe. Acredita-se, erroneamente, que Satanás, Lúcifer, Beelzebu é tudo a mesma coisa. Não é. São demônios distintos, com funções distintas. O principado, segundo a Bíblia satânica, escrita por Anton LaVey, conta com 4 nomes: Lúcifer, Satanás, Belial e Leviatã. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. E as potestades ou subpríncipes são 8. E eu não quero nem falar os nomes dos 8, mas cada um trabalha numa área específica. Por exemplo, na área da comida, gastrointestinal ou doenças relativas à alimentação, é um demônio chamado Behemoth. Esse demônio é uma potestade que comanda essa área em todo o planeta Terra. Você percebe que na Índia existem rituais, oferendas, só em cima de comida. São rituais, oferendas para demônios ligados diretamente a Behemoth. Demônios da área da sexualidade, enfim, parte de sexualidade, de homossexualismo ou não, bissexualismo, bestialidade, essas coisas todas, são demônios da linha de Belfegor. Behemoth é o demônio da linha da comida, Belfegor é o demônio da linha da sexualidade. É através dele, dessa potestade, que descem as demais escalas para chegar até, por exemplo, no Brasil, a pombagira, que atua na separação de casais. Então existe uma liderança. Lá em cima tem um príncipe, abaixo dele tem as potestades, os subpríncipes, liderando cada área da vida humana. Abaixo deles os dominadores diferentes em cada país. Nos Estados Unidos são outros demônios, no Brasil são outros, na China, no Japão são outros, na Inglaterra, em Portugal são outros. Mas são todos eles abaixo das potestades e são demônios dominadores. Hoje em dia tem um negócio mais moderno, estão importando demônio. Tem brasileiro que vai lá na Europa levar lá os demônios do Brasil para lá e não sei o que. Tão importante. Por mim, querem levar embora, podem levar. Deixa o Brasil sem nenhum aqui. Tá bom demais. São divisões. A minha família tinha, por regra, uma profissão e uma religião. Por quê? Porque no Brasil, ainda, e graças a Deus por isso, não é aceito o satanismo como religião. Não se permite igreja aberta de satanismo como religião. Embora já haja alguns templos satânicos com fachadas, mas já existem. Eu conheço alguns. Mas não existe ainda a religião propriamente dita satanismo. Em outros países do mundo já existe. E cada um tem que ter um trabalho secular, por mais que não ganhe nada. Porque se ganha muito dinheiro no satanismo, e aí vai aparecer esse dinheiro como? Aí a Polícia Federal, sei lá quem, vai acabar indo atrás pensando que é alguma maneira de conseguir dinheiro ilícita, inclusive é uma maneira de conseguir dinheiro ilícita. Então, a minha família sempre teve 2 religiões. A parte do meu avô, que era o sacerdote superior, eles eram da Umbanda e da Quimbanda. E a parte da minha avó, ela era do budismo ocidental, que tem alguns nomes no Brasil, como Jorei Center e algumas coisas assim, que eu não me lembro muito bem, messiânica, etc. E era a religião da família. Eu cresci no meio disso. Dias de reunião no terreiro, eu ia lá, junto com a reunião, acostumado a ver manifestação do demônio direto. Dias que tinha festas no budismo, eu ia lá também, sempre indo de um lado de outro. Cresci desde pequenininho com isso tudo, mas acostumado, dentro da família, a ver os rituais de magia negra. Os rituais de magia negra, queridos, são coisas que não se contam um para o outro. Não existem manuais, existem apenas 3 livros sagrados dentro do satanismo, que se chama Lemegecton, Heptameron e as Chaves de Salomão. 3 livros que ensinam como fazer magia negra. Os únicos 3 livros sagrados. Não existem cópias, não tem como você ir numa livraria e pedir, eu quero um livro, as chaves, não existe isso. Embora hoje em dia deve ter muitas compilações, mas não existe porque eram tradições passadas de pai para filho. E essas tradições são guardadas as 7 chaves dentro do satanismo. É impossível você arrombar a porta da casa do satanista e encontrar um armário cheio de livros sagrados e textos escritos com sangue e pedaços de cabeça. Você não vai achar. O máximo que você pode achar é uma casa vazia. Porque são muito sutis no que fazem. Matam pessoas todos os dias. E você não vê onde estão os corpos. Eu vou te falar onde estão. Na minha família eu entrei automaticamente com 12 anos, porque no satanismo não se recruta crianças com menos de 12 anos. Os pais podem oferecer a criança a Satanás. Ele pode oferecer ao diabo a criança.
Mas não se recruta com menos de 12 anos. Depois que eu me converti, eu descobri que com 12 anos é a maioridade espiritual. É onde a pessoa tem que decidir se vai servir a Jesus ou não. Então, com 12 anos, fez 12 anos completo, pode se recrutar ou não para o satanismo. Eu teria até umas fotos para mostrar, mas talvez na edição dessa filmagem a gente venha colocar, de crianças sendo oferecidas pela família no satanismo. São coisas assim, hediondas, horríveis, sabe? Em alguns dos meus seminários eu tenho mostrado isso. São coisas terríveis. Eu tenho uma foto muito interessante que eu consegui, que foi uma criança sendo oferecida nos Estados Unidos. Ela é levada num chiqueiro, porque para os satanistas o cristão é considerado um porco. Porque sempre está se abaixando, sempre está se humilhando, e para eles isso é um sinal de fraqueza. Então a criança é oferecida ao diabo dentro de um chiqueiro, toda nua, e eles derramam sangue sobre aquela criança, a criança fica toda empapada de sangue, e a criança oferece algo para o diabo. E na foto que eu tenho é uma menina muito bonita, uma loirinha assim, oferecendo balinhas em forma de meia-lua no chão do chiqueiro. E os pais derramando sangue, e ela toda tomada de sangue no meio do chiqueiro. Nós não acreditamos nisso, por quê? Porque não faz parte do nosso cotidiano. Antes de eu me converter, eu não acreditava que podia haver manifestação espiritual do Senhor. Eu não acreditava em crente orar em língua estranha, eu não acreditava em conversão de alma, eu não acreditava em cura. Eu não acreditava em aleijado andando, eu não acreditava em nada disso. E nós hoje, que nunca tivemos um contato com o sobrenatural, não acreditamos. Achamos que isso é coisa de filme. Mas o cinema só copia a realidade. Eles não inventam nada do nada. Eles têm informações de algum lugar. E coisas terríveis acontecem. Com 12 anos de idade, eu tinha que ingressar no satanismo, porque eu já tinha sido oferecido no passado. Como é que eles oferecem? Você vai perceber a matemática das coisas. Eu nasci no dia 6 de janeiro de 1976. 6/1/76. No satanismo, todos os números são 3 algarismos. Então, quando se tem 4 algarismos, os números do meio são subtraídos, para que se forme um algarismo só. Pega 6, 1 menos 7, 6, e o 6 do 76, 6. A minha data de nascimento dá o número 666. Se você for procurar no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 18, diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento da besta, pois é o número de homem. E esse número é 666. Deus já tinha dado a dica para a igreja que o número da besta se aplicaria em homens. A minha data de nascimento, se somar do dia 6 de janeiro, 3 anos bissextos, 666 dias, vai dar exatamente no dia 31 de outubro, faz a matemática depois, que é a noite mais longa do ano no hemisfério norte, conhecido como Halloween, o dia das bruxas. Foi o dia que eu fui apresentado no satanismo. Eles pegam o sangue da placenta ou do cordão umbilical quando a criança nasce. Porque, agora se alguém for médico, me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu sei, é nesse lugar, no cordão umbilical, que tem a maior informação genética. É no sangue que tem ali. Eles colhem esse sangue, porque a grande maioria de parteiras antigamente, hoje médicos e médicas e pessoas que trabalham com parto, a grande maioria são satanistas. Colhem isso e levam no ritual de magia negra para oferecer aquela criança com o consentimento da família. Meu avô fez isso. E me ofereceu, e eu teria até os 12 anos para ingressar espontaneamente. Só que, por que eles me ofereceram? Se eu era neto do meu avô, tinha que ser o filho mais velho dele. Mas olha como que Deus é. Minha mãe, antes de morrer, depois vou contar sobre a morte da minha mãe, ela me contou muita coisa que eu não sabia até então. O meu avô tinha que gerar uma descendência espiritual. Nasceu o filho mais velho dele, o primeiro filho. A minha avó tinha uma comadre. E a comadre falou assim: coloca o nome de Ezequiel nele. Colocou o nome de Ezequiel, o diabo não aceitou porque era nome de profeta da Bíblia. Nasceu o segundo filho, minha mãe, era mulher, não aceitou. O terceiro filho nasceu, lá vem a comadre da minha avó de novo. Coloca o nome de Davi nesse aí agora. Colocou o nome de Davi, o diabo não aceitou. Aí então o inimigo falou para o meu avô: o primeiro neto você vai colocar vai ser meu. Nasceu meu irmão mais velho, o nome do meu pai é Álvaro Vieira Ribas, o nome do meu irmão Álvaro Vieira Ribas Júnior. O diabo não aceitou, porque era o nome do meu pai, tinha que ser descendência do meu avô. Então era para eu nascer, o inimigo falou: tua filha vai engravidar e o filho você vai colocar o meu nome nele.
E o nome do meu avô era Carlo Oátio Prieto. Colocou meu nome de Carlo, porque eu tinha que ser descendência direta do meu avô. Foi assim que eu fui entregue ao inimigo. Com 12 anos de idade, eu tinha que aceitar. Eu tinha 1 ano para aceitar entrar no satanismo. E aí que vem o maior problema de tudo, queridos. Preste muita atenção. Ninguém pode chegar para uma pessoa, só tem 2 maneiras de entrar no satanismo. Por hierarquia familiar ou por convite. Por convite a pessoa não passa do 3º grau, eles matam. Some. Mas por hierarquia familiar, dura até o sacerdócio superior, que é o 9º grau. São 9 graus do satanismo. E eu era uma criança, família pobre, cidade do interior, passando muita prova. E eu conheci um homem que veio a ser o meu mestre, que se chama Luiz. E esse homem começou, nós jogávamos bola, e ele veio nos influenciando, trazendo coisas legais para aquele timinho de bola que nós tínhamos. E me disse, olha, eu trabalho num jornal, eu sou dono de um jornal aqui da cidade, eu gostaria que você trabalhasse comigo lá. E eu, com 12 anos de idade, queria um dinheirinho, fui trabalhar naquele jornal. Eu conto muito bem detalhado isso no meu primeiro livro, que é chamado Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos há Milênios, que foi lançado pela editora Naos. No período que eu fui convivendo com o Luiz, ele fazia pequenos prodígios para atrair a minha atenção. Por exemplo, ele falava para mim assim, olha, acende aquela luz ali que já está ficando noite, está escurecendo. Quando eu ia tocar na chave de luz, a chave de luz acendia antes de eu tocar nela. E eu ficava impressionado. Eu olhava para ele, como é que você fez isso? Ele dava risada e dizia, um dia eu vou te contar. Outra vez, fazendo alguma ilustração, ele falava, pega para mim o lápis azul, ou o lápis amarelo, o lápis colorido ali. E eu pegava o azul. Quando eu chegava para ele, ele olhava para mim, tem certeza que é o azul que você pegou? Tem, olha na mão, era o verde. E eu ficava assim, é mágica, é ilusionismo. Mas me ensina. Não, um dia eu vou te ensinar como é que é. E aquilo foi trazendo vontade de ter aquilo que ele tinha. Uma das coisas mais impressionantes que ele fazia, dentre tantas, nós sentávamos na varanda do apartamento onde tinha o jornal, e ele pegava nuvens assim no céu, e ele falava, quer ver aquela nuvem lá? Vou fazer um buraco naquela nuvem. E ele ficava alguns segundos com a mão apontada para a nuvem, e ia abrindo um buraco bem certinho no meio da nuvem, e ficava um furo no meio daquela nuvem. E eu, pequeno, com 12 anos de idade, eu queria ter os superpoderes que o Luiz tinha. Até que um dia implorei. Falei, eu quero ter isso. Ele disse, você pode ter. Você quer ter? Quero. Então você tem que pedir, por favor. Olha a frase. E eu falei, por favor, eu quero ter. Naquele dia eu selei minha vida. Já tinha sido entregue, oferecido, vendido para o diabo, mas eu tinha que pedir para entrar. E ele disse, olha, vai para a tua casa, avisa a tua mãe que você vai passar a noite aqui, pega uma garrafa de café e vem que nós vamos conversar, e vamos conversar muito. E nós passamos a noite toda, a madrugada toda, a manhã toda e a tarde toda do outro dia, conversando, e ele me contou exatamente o que tinha acontecido, como tinha sido entregue, como que as coisas da minha família tinham acontecido. Ele nunca conheceu o meu avô, porque naquela época o meu avô já era morto, mas ele me explicou que os demônios que eram do meu avô tinham sido passados para mim, e era minha obrigação dar continuidade àquilo tudo. Com 12 anos de idade, eu herdei um número tão grande de demônios, irmãos, que começou a me gerar poder de uma maneira que eu nunca imaginei que ia ter. Passei 6 meses, que era o período que eu tinha, para fazer a iniciação. E nesses 6 meses aprendi muitas coisas. Além dos truques que o Luiz fazia, fui aprendendo essa manipulação de pensamento, que nós erroneamente falamos de ler a sorte ou adivinhar o futuro. Aprendi essa manipulação de pensamentos e já fui taxado na minha cidade como o iluminado. As pessoas vinham para mim, olhavam e falavam, antes de você chegar em casa vai acontecer tal coisa na tua vida. E a pessoa chegava e tinha acontecido aquilo. E voltavam correndo, queriam se consultar comigo. O menino de 12 anos era o prodígio da cidade do interior. Pessoas vinham falar comigo sobre negócios e eu dizia, se você fechar esse negócio, daqui 3 meses vai acontecer tal coisa. E acontecia. E eu comecei a ficar, de certa forma, conhecido e passei a ir até Curitiba, que era a capital do estado do Paraná, que é a capital do estado do Paraná. E lá, dentro da empresa Volvo, tinham pessoas lá dentro que eram muito ligados a um parente meu, me levavam lá dentro para fazer essas consultas mediúnicas e ler a sorte e abençoar esse tipo de pessoa. Eles acreditavam que se eu tocasse neles, eles poderiam ser abençoados de alguma maneira. E eu comecei a gostar disso, porque eu passei de 0 a 100 em 3 segundos, parecia uma Ferrari. Eu era ontem um menino sem graça, que ninguém gostava, que não estava nem aí para o mundo, e hoje era um menino que era chamado, requisitado, estava ganhando dinheiro, as pessoas queriam falar comigo, não tinha mais tempo para falar com ninguém, lotado o portão da minha casa, então começou a oferta de dinheiro. Olha, se você me atender, eu te dou tanto. E o outro, não, eu te dou mais se tu me atender. E o outro, não, eu te dou o dobro, mas você vai ter que me atender. E isso começa a seduzir o ser humano.
Inclusive crente, no meio evangélico. O cantor está com a agenda cheia. Quando eu tenho cachê, é tanto, te dou o dobro, você canta no meu evento. Isso seduz a pessoa. E eu comecei a ver que eu tinha que crescer muito rápido, porque era a chance da minha vida de enriquecer. E como o satanismo são 9 graus, eu comecei a galgar logo esses graus. Existiam períodos estabelecidos para você passar por cada um deles. Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Mas eu desenvolvia muito rápido. Talvez porque eu tenho uma personalidade muito forte, sou uma pessoa que me esforço bastante em tudo que eu faço. Mas também porque existia a ajuda dos demônios que meu avô tinha deixado sobre a minha vida. Passado esse tempo, eu fui crescendo tão rápido que períodos de 2 anos para as outras pessoas, eu passava em 2 meses. Períodos de 1 ano e meio, no terceiro para o quarto grau, eu passei em meio ano. E isso começou a crescer. O olho e os olhos, os olhares, a atenção dos satanistas do estado do Paraná e na região que nós pertencíamos. Eu conheci alguns deles, que hoje ainda são famosos e estão por aí. Essa semana passada, inclusive, recebi dois colegas da antiga. Hoje um é o Papa do Diabo no Brasil e o outro é um famoso satanista que vai no programa do Ratinho, enfim. Me ligaram, você vai lá em Guarulhos, vai gravar um DVD? Tá com coragem, hein? Tá firme, né? Tô firme. Você vai lá para assistir. Seria legal se o Howard viesse aqui, né? Seria muito bom. Sabe? Porque naquela época eu era um menininho, já estava com 13 para 14 anos, que no meio dos grandes, dos idosos, dos velhos, dos caras que tinham 50 anos de satanismo, eu estava fazendo as mesmas coisas que eles, com 2 anos de satanismo. Sabe? Eu me lembro de uma vez que o menino brigou comigo no colégio, e ele estava como uns 3 metros de distância, e eu peguei um ódio tão grande daquele menino, aqueles meninos boçais que querem ser o melhor que todo mundo, bater em todo mundo. Eu peguei e fiz assim nele, a 3 metros de distância. O menino colou na parede, não conseguiam tirar ele da parede. E isso começava a gerar, sabe? As mães vinham no colégio, queriam fazer abaixo-assinado, porque não queriam que os filhos delas estudassem comigo. Porque era uma situação de risco. Eu era uma criança extremamente boçal, extremamente umbigocentrista. Eu achava que o mundo girava ao redor da minha vida. E agora com poder, e agora com dinheiro, com 16 anos a minha mãe não me aguentou mais. Me mandou embora de casa, com 16 anos. E aí, eu já tinha batido na minha mãe, tinha jogado ela contra a geladeira, ela bateu a cabeça, desmaiou, quase morreu. Sabe, eu dava socos na minha mãe minha mãe faleceu com 40 anos, ela tinha naquela época por aí uns 30 e poucos anos. Eu dava socos na minha mãe. Ninguém me aguentava mais, a minha família me odiava. Eu só tinha um amigo, que era um demônio pessoal, porque no satanismo, quando a primeira coisa que o satanista faz é conseguir um demônio pessoal, um guia. E eu tinha um demônio que se chamava Stinotes. E esse era o meu único amigo. Ele andava 24 horas comigo. Eu conversava com ele, ele conversava comigo. Antes de eu virar uma esquina, eu perguntava para ele: Stinotes, corre lá e veja quem está vindo daqui. E ele falava: está vindo um carro branco assim, assim, 2 mulheres. E eu passava. Eu nunca era pego de surpresa. Sempre o Stinotes vinha e me avisava antes. Eu nunca era pego de surpresa. E eu só conversava com ele, dia e noite, falando sozinho para as outras pessoas. Porque ninguém enxergava ele. Dia e noite conversando sozinho. Minha mãe estava na porta do meu quarto, ela estava dando gargalhada. O que você está rindo, meu filho? Você tem que ver a piada que o Stinotes me contou agora. E ela, meu filho está retardado, ele está falando sozinho. E não é mais idade dele ter um amiguinho imaginário. O cara tem 15 para 16 anos. E chegou a época que eu tinha que me formar dentro disso tudo. No 7º grau, o satanismo forma o mestre. No 8º grau, forma o sacerdote. No 9º grau, o sacerdote superior. E eu com 16 anos de idade, já tinha passado os 5, 6 graus que tinha a necessidade de passar, e já estava em ponta, tempo de ser formado mestre. Então o Luiz me preparou para isso, fez a chamada purificação. São 7 dias que você passa dentro de um lugar todo escuro, fechado, tudo preto. Eles fazem alguns sinais no chão. Nesse meu livro Bruxaria, que está esgotado já faz 4 anos, quer dizer, tem ainda por aí, mas sempre esgota. Eu tenho lá as marcações, eu ensino como é que é, não para fazer. Eu corto todas as palavras do livro. Tem os desenhos. E com as velas dos guardiões das torres cardeais, que é o do norte, do sul, do leste, do oeste, tem velas e pratos de oferenda no canto para o guia, que seria os Stinotes, e tem velas para os outros guardiões, e um para cada líder dos principados, e você fica 7 dias ali. Desses 7 dias é jogado sobre você sangue, só sangue. Você não come nada, você entra em coma. Sangue, 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 sangue.
No primeiro dia você já desmaia, porque manifestam-se tantos demônios em você que você não consegue ficar acordado. Então você não vê o que está acontecendo. Você só vê no 7º dia, quando você volta assim, que você está colado no chão, porque aquele sangue jogado nos 7 dias, ele forma uma casca entre você e o chão. O cheiro pútrido, somando a infestação do ar, das velas, muitas e muitas velas e incensos que tem naquele lugar, somado às moscas que se juntam naquele lugar de forma impressionante, faz com que você fique com um certo retardo. Eu saí dali, eu não conseguia achar a porta. Para eu achar a porta, foi um sacrifício, porque era tudo vedado, escuro, não tinha que ir tateando para achar a porta de saída. E a partir daquela época, você não serve mais ninguém, você já está formado, é você e o diabo, não tem mais ninguém, não tem mais mestre. Então, quando eu saí daquela porta, daquele lugar, tinha uma sacola com roupas limpas, de plástico, sacola de mercado, e um bilhete do Luiz dizendo: agora você é um homem. Só isso. Todos os meus livros, se você pegar o começo do livro, tem uma mensagem para o Luiz. Todos os meus livros, nesse aqui tem uma mensagem para ele. Está escrito assim: Luiz, estou orando pela sua conversão. Todos os meus livros que você pegar, tem uma mensagem para o Luiz. Por quê? Porque eu creio que ele vai um dia ler os meus livros, se já não leu todos eles, se ele existe ainda, se ele está vivo. Eu sonho em ver aquele camarada que foi meu mestre do satanismo convertido. Já sonhei várias vezes que eu fui pregar e ele era o pastor da igreja. Já sonhei várias vezes. Porque que eu tenho conta, eu sou o único que saiu de lá. Vivo. Pastor, mas tem tantos ex-satanistas no Brasil. Eu não conheço nenhum deles. Eu já vi a foto e falei: não, nunca vi ele. Nunca vi esse outro. Não conheço nenhum deles. Que eu tenho conta, eu sou o único que saiu de lá vivo. Nunca precisei de segurança, irmãos. Nunca precisei de cordão de isolamento. Nunca precisei andar com segurança, com colete à prova de bala. Já botaram arma na minha cabeça, nunca deram um tiro. Eu tenho um Deus que me guarda, me protege, um Deus que me livra do mal, um Deus que me deixa invisível. Já fiquei invisível para assaltante. Assaltante veio da voz de assalto. E eu parei e falei: Deus me guarda. De repente o assaltante ficou me olhando assim, ó. E eu parado com medo. E ele olhou para o outro: cadê aquele cara? E eu na frente dele: cadê o cara? Aí eu fui assim, ó. Para que segurança? Se Deus te tira de um lugar desse, Deus é suficientemente capaz para te proteger o resto da sua vida. Ele não precisa que você contrate segurança armada. Passado esse tempo da formatura, que eu gostaria de não falar sobre ela, porque são momentos que me trazem muita dor. Eu não gosto de falar sobre isso. Tem pessoas que me ligam e falam: pastor, você pode vir dar o testemunho na minha igreja? Eu não dou testemunho, irmãos. Por que eu não dou testemunho em igreja nenhuma? Porque a Bíblia fala que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Nós devemos continuar andando, olhando para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem gente que se converteu há 20 anos e vive dando testemunho em toda igreja que vai e conta: eu tomei sangue, eu não sei o que. Meu irmão, vai se converter, meu irmão. Vai ler a Bíblia, vai se formar, vai ser pastor, vai ser evangelista, vai ser missionário, vai ganhar alma. Só dá valor para o diabo, só fala do diabo, só o diabo. Será que você deixou de ser satanista ainda? Só fala do diabo. Mas o que eu quero falar é que dentro do satanismo existem os covens. E o que é um coven? É um grupo, uma célula. E os covens são formados por 3 pessoas, no mínimo, ou 4, ou 8, ou 11, ou 13. Esses são os números. Não pode passar desses números. Cada número tem um simbolismo, um significado. Não pode ter um coven com 5 pessoas. É 3, 4, 8, 11 ou 13. E quando forma 13 pessoas e vem mais um, se divide, espera vir mais 2, forma 3, vira um outro coven. Se multiplica. Muito parecido com G12. Não estou falando que G12 é do diabo. Mas é que as coisas são parecidas. O diabo copia as coisas de Deus. O diabo sempre copiou as coisas de Deus. Se você for ver, todo o tratamento que tem no satanismo é bíblico. Ele copia as coisas de Deus e deturpa de forma que você acabe pensando que aquilo é uma coisa muito boa, mas na verdade não é. E eu comecei a comandar os covens. Então eu tive o primeiro coven. Começou eu e mais 2, eram uns 3. Aí ganhamos mais uns 5 meninos que eram amigos do outro, viramos um coven de 8, já era legal. Aí fizemos um coven de 11, de 13 e multiplicou, virou outro coven. E foi multiplicando isso na cidade de Cascavel, no Paraná.
E o primeiro coven que eu tive foi na Avenida Carlos Gomes, bem no início, sai da Avenida Brasil, entra na Carlos Gomes, dentro de um hotel chamado Hotel Flórida. Está lá o hotel até hoje, as pessoas estão lá, eles existem, não são nomes fictícios, são nomes verdadeiros. E comecei a multiplicar tanto, que eu comecei a liderar uma assembleia de covens, que era a união de vários covens que faziam parte de uma cidade. Comecei a crescer. Virei um ganhador de alma. Quando você se forma no satanismo, você ganha um título. O meu título era o homem da palavra. Esse era o meu título. Na verdade, acho que foi Deus que deu o título e o diabo quis antecipar. Porque eu nasci para ser o homem da palavra. Mas da palavra de Deus, não da palavra do diabo. E nesses covens que nós tínhamos muitas batalhas travadas. Porque os bruxos, eles querem um matar o outro. Porque se ele destrói, mata fisicamente o outro, os demônios daquele bruxo são obrigados a vir para esse. É tipo aquele desenho do Pokémon. Não deixe seu filho assistir Pokémon. É nitidamente uma batalha espiritual aquele desenho. E tinha na minha região, na minha rua, uma senhora, que ela era uma alta satanista e eu não conhecia. E o Estino todo dia me dizia, olha rapaz, naquela esquina dali tem alguma coisa que eu não estou gostando. Ele não é onisciente, então ele tinha essas... E eu não entendi o que era. E um belo dia essa senhora veio me procurar, pedindo para eu curar o filho dela, que estava com quase 50 anos de idade, era uma senhora idosa, e ele estava pensando que era uma criança de 10 anos de idade. Ele tinha regredido a memória dele, porque um outro satanista tinha feito uma magia contra ele. E eu, por mais que eu era satanista, eu tinha um coração muito bom, sempre tive. Falei, vamos resolver o problema, vamos ver o que é. E aquela mulher era uma satanista que veio para me matar. E naquele dia eu descobri o quanto poder que eu tinha. Quando eu descobri que aquela mulher veio para me matar, eu fiquei com tanto ódio dela, que ela saiu correndo, ela era muito rica, pegou o carro dela e foi-se embora. E o Estino falou, quer que eu faça alguma coisa, eu vou lá e dou um jeito. E eu falei, vai e faça o que você quiser. Sabe como que se mata no satanismo, irmãos? Não se precisa contratar assaltante, assassino, nem nada. O demônio vai e possui a pessoa, e a pessoa se joga no barranco, pula de um prédio, bate o carro de cara com uma carreta, entendeu? O Estino, pelo que eu acho que ele fez, possuiu um cara que era amante daquela senhora. O cara foi e matou aquela mulher. Depois disso eu aprendi que matar era um bom negócio. Por quê? Não sujava as mãos, você nunca ia na cena do crime, só que você invocava demônios e os demônios matavam as pessoas. E comecei a ganhar dinheiro, mas muito dinheiro com isso. Muita esposa vinha lá e falava, quanto você quer para o meu marido morrer? Porque ela tinha um amantezinho mais novo, e se o marido morresse, a herança ficava para ela, ela podia viver bem e com o amantezinho mais novo dela. Sabe, queridos, o satanismo hoje mata por dia milhares de pessoas. Mas pastor, onde é que estão essas pessoas? Eu vou te falar. Eles pegam 5 jovens, baladeiro, bêbado, drogado, um amigo deles que é satanista, convida eles para ir num lugar mais reservado, numa festa, enfim, eles vão. Chega naquela festa, quando os 5 entram, é um ritual satânico. Não tem como correr, eles estão fortemente armados, são fortes, estão ali. Prendem aqueles jovens, os 4, um deles era um satanista. Matam eles em ritual, arrancam órgãos do corpo, por exemplo, se o satanista arranca o coração e come, morde, mastiga, engole, come um coração humano, ele tem demônios, detém demônios sobre a vida dele, com poder de agir na área da saúde de outras pessoas. Se come um pedaço do cérebro, ele tem poder gera demônios sobre a vida dele, é um pagamento para agir na área da intelectualidade, para ele conseguir passar em concursos que ele não consegue, para ele conseguir persuadir pessoas que ele não consegue. As vísceras, se ele come um pedaço de víscera, ele tem poder sobre a área afetiva e emocional. Então eles matam essas pessoas, são cortados a bisturi, corte cirúrgico, corta-se daqui até aqui, daqui até aqui e até o umbigo, essa parte se ergue, se descarna por aqui, essa parte se abre, serra-se o tórax e pega os órgãos. É exatamente assim que eles fazem. Corte cirúrgico. Mas pastor, onde é que estão esses corpos? Se essa polícia, pastor, não acha um corpo com corte de bisturi, não vai dizer, foi satanismo? Sim. Então eles pegam aquele satanista que trouxe os 4 amigos, que agora estão mortos, colocam eles sentadinhos no carro, mortos, e aquele satanista que trouxe, fica possuído por um demônio, pega o carro, vai em alta velocidade e dá de cara com uma carreta. Aí aparece no jornal amanhã, grave acidente na Dutra, 5 jovens morrem, despedaçado. Ninguém vai achar um pedaço de corpo com corte de bisturi.
despedaçado. O carro queima, e assim todos os dias, pessoas que foram sequestradas, ritualizadas, mortas por satanistas, estão aparecendo. Tem pai e mãe velando o filho que morreu de acidente. Talvez ele não tenha morrido de acidente. Talvez ele tenha morrido antes, foi ritualizado, e depois foi desovado. O corpo dele foi despedaçado. É muito mais jogo para o satanismo fazer isso, do que começar a sumir com o corpo. Começar a aparecer 10 pessoas, desapareceu 10 pessoas, a polícia vai abrir o olho porque tem alguma coisa acontecendo. Desse jeito as pessoas não desaparecem, só que elas aparecem todas elas detonadas, mutiladas. Essa é uma das estratégias do diabo. Outra estratégia que eles usam muito, e atenção quem tem criança pequena, isso eu fiz muitas vezes. Ir em colégio de criança, como se fosse buscar um filho, um parente pequeno, e botando a mão nas cabeças das crianças. Olha que bonitinho que você é, olha que bonitinho que você é. Amaldiçoando as crianças. Não deixe alguém que você não conhece botar a mão na cabeça do seu filho. Não deixe. Amaldiçoando. Outra coisa que eu já fiz muitas vezes, ir em mercado, amaldiçoar a comida. Mercado, eram missões. No 3º grau tinha missões, então eu ia no mercado. Minha missão era no mercado tal, amaldiçoar. Eu ia prateleira por prateleira, amaldiçoando o alimento. Aí tem muita gente que come sem orar, come comida amaldiçoada, depois tem problema gastrointestinal, tem problema no estômago, tem problema de azia, de úlcera, não sei mais o que, câncer, e não sabe por quê. E aí ora por cura e nunca é curado. Por quê? Porque ele não está doente, ele está amaldiçoado por um demônio. Ele tem que ser liberto. Aí o demônio manifesta, sai, e a pessoa nunca mais tem aquela doença. Por quê? Porque não era uma questão de cura, era uma questão de libertação. Doença é desgaste do organismo, é na área da cura. Libertação é uma opressão ou uma possessão demoníaca na área do espírito, é uma outra área. Então, sabe, existe muito disso. Crianças, e atenção para você, muita atenção agora, muita atenção nisso. Crianças que vão passear com parentes ímpios, ou com vizinho. Mães, em nome de Jesus, as mães. A mãe normalmente é mais propensa em largar o filho com qualquer um. Desculpa falar isso. Por quê? Porque fica o dia inteiro com a criança zucrinando a cabeça. Aí o vizinho fala, olha, nós vamos passear no sítio no final de semana. A tua filhinha é amiga da minha filhinha, não dá para levar a tua filhinha junto? Pode levar a passear. Ai, vamos passar um final de semana sossegado, só eu e você. Nós tivemos um caso de uma menina que tinha seus 7 para 8 anos, amava a igreja, vinha nos cultinhos, na escolinha, chegou um certo momento, não queria mais, do nada. E a menininha, que era uma menininha santa, começou a botar, a mãe dela não comprava mini saia, essas coisas, porque era uma senhora crente, ela pegava a camiseta do irmão, e vestia na cintura e dobrava igual mini saia, e ficava dançando essas danças que nós vemos por aí, sensuais, sendo que essa menina nunca tinha assistido um programa de televisão ou um vídeo que mostrasse aquilo. E a mãe desesperada não sabia o que era. Eu fui pregar numa igreja e ela me chamou e falou, pastor, a situação é essa. E nós fomos orar com a menina manifestou o demônio com 7 anos de idade. Um demônio poderoso, que 4 homens adultos não seguravam uma criança de 7 anos. E aí no meio da libertação eu falei, Senhor, eu preciso de discernimento, porque eu nunca vi um negócio desse. E o Senhor me levou, o Senhor me tirou dessa terra e me levou até um lugar, era à beira de um rio, tinha uma pedra alta que dava da altura daquela caixa de som preta ali, e o riacho passava bem numa curva assim, e tinham árvores, muitas árvores, e um descampado, e o Senhor me mostrou aquela menina sendo oferecida a Satanás. E eu chamei a mãe e falei, tua filha foi oferecida ao diabo. E ela disse, não pode, nós somos crentes, nunca fizemos isso, ela nasceu na igreja. E a mãe, como é que pode esse negócio? Falei, segura a menina aí, continuei orando. E o Senhor me mostrou ela saindo num carro azul marinho, escuro. Eu falei, eu vejo essa menina com um casal que não são vocês, saindo num carro azul marinho. Era o vizinho. O vizinho era satanista, pegou a menina, levou para uma chácara, ofereceu ela ao diabo, e com demônios hipnotizou a menina, que ela não se recordava do que tinha acontecido. Podia se perguntar para ela, ela não sabia o que tinha acontecido, eles apagaram da mente dela. Na hora que nós oramos, expulsamos o demônio, eu ordenei que a memória daquela menina tivesse voltado. Quando ela foi liberta e voltou, a primeira coisa que a mãe perguntou, falou, o que fizeram com você quando foi naquela chácara? E ela falou, mamãe, eles me deitaram numa pedra que tinha no chão.
tiraram a minha roupa e começou a detalhar tudo o que tinham feito com aquela menina. Irmão, são cenas que eu não quero falar para você. Ah, mas é que o meu vizinho é uma bênção. Teu vizinho é crente convertido, tu conhece a vida dele? Não. Então você não sabe se ele é uma bênção. Não solte o teu filho de qualquer jeito. Eu estava no Rio de Janeiro, eu, minha esposa e meu filhinho tinha 1 ano e 1 mês. E nós no shopping, eu sentado no banco, no corredor do shopping, conversando com um pastor amigo meu, minha esposa e a mulher do pastor andando no shopping, vendo vitrine. Mulher é uma benção, chega no shopping e esquece o mundo. E eu de olho no Mateus. E de repente, eu olhei que tinha um camarada parado poucos metros, porque nós estávamos num entroncamento assim, nos corredores, e eu estava longe da Francine e não parecia que ela estava com a gente. E um cara parou assim no corredor e ficou olhando para elas. E eu imaginei que ele estava olhando para minha esposa. Afinal de contas, minha esposa é uma mulher muito bonita. E eu não ligo para isso. Eu pensei, o cara está olhando para minha mulher. Mas ele veio seco olhando para o meu filho. E ele veio andando olhando para o meu filho. E chegando próximo. E eu levantei e falei, Fran! E ela olhou. A hora que ela olhou, o cara saiu de perto e saiu correndo. Ele ia sequestrar o meu filho. Sabe, às vezes vai no shopping, fica colada na vitrine. E as crianças soltas. Aquela menina em Portugal. O pai e a mãe foram jantar no restaurante, deixou o filho no hotel. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu não acredito. Entendam uma coisa. Se o camarada não está em Cristo, ele é capaz de qualquer atrocidade. A Bíblia fala que nos finais dos tempos, o amor se esfriaria de quase todos. Vocês estão em Guarulhos, vocês sabem o que aconteceu esse dia atrás por aí. O amor se esfriará de quase todos. Em Campo Grande, uma moça da nossa igreja de lá, estava na rua. E ela desceu do carro, e a hora que ela desceu do carro, ela viu uma carteira no chão. E a hora que ela olhou para a carteira assim, viu uma senhora do lado e falou, você achou minha carteira, muito obrigado. Ela não tinha nem falado nada. Obrigado, eu quero te recompensar, eu quero dar uma recompensa por isso. Ela, não precisa, eu nem fiz nada, eu só vi a carteira. Não, eu vou te dar R$50 de recompensa. Tá bom então. Então vem comigo aqui na esquina, porque ali eu vou pegar com o meu chefe ali naquela lojinha da esquina ali, vem comigo. Não, mas a minha filhinha, não, minha amiga cuida da tua filha, vem rapidinho, vem. E ela foi. Quando ela chegou perto da esquina, o Espírito Santo gritou com ela, falou, volta! Quando ela voltou, aquela moça estava na metade da quadra com a filha dela, levando embora. Você sabe quanto custa uma criança no mercado negro hoje? Viva, até 3 anos de idade? $180 mil. É jogo. Dados da ONU, é jogo. O satanista sequestra, usa os órgãos que ele quer, vende o resto, é jogo. Cuide do filho que você tem em casa. Cuide do filho que você tem em casa. Esse livro Revelação fala sobre isso, queridos. Fala sobre sequestro de crianças e vendas com dados reais. Dados reais. Valores locais, situações, dados reais. Dentro do satanismo, se adora os 4 príncipes. E nós temos uma revelação de Deus para a igreja, que eu nunca falei em igreja alguma sobre isso, eu vou falar. Deus me encorajou de falar hoje. Na época em que, eu estou falando dados do satanismo, queridos, isso não está na Bíblia, eu trago de dentro do satanismo, se Deus me permitiu sair para eu contar, eu não quero que você acredite nisso, eu quero que você ouça apenas, acredite na Bíblia, só acredite na Bíblia, isso é um dado histórico que não vai fazer a menor diferença na tua vida. Dentro do satanismo, eles dizem que quando o querubim da guarda ungido traiu a Deus e caiu, esse querubim da guarda ungido não era Lúcifer como nós pensamos, era Satanás, o nome dele era Satanael. E ele caiu do céu até a terra, ao abismo, e foi consumido por um fogo. A Bíblia diz isso no livro de Ezequiel, capítulo 28. E quando ele foi consumido, ele perdeu as suas forças. Pelo fato de perder suas forças, diz o satanismo, pregado pelos grandes mestres contemporâneos, como Aleister Crowley, Anton LaVey, que alguns demônios se levantaram contra Satanael, que passou a se chamar Satanás. E o demônio que se levantou era um demônio chamado Baal-Zebub, ou como nós conhecemos aqui, Beelzebub, o deus das moscas. E dominou o inferno. Mas Satanás estava cansado, quebrado, mutilado, mas ainda tinha o poder da persuasão. Então ele reuniu 3 demônios poderosos e formou o principado. Os 4. Reuniu Leviatã, Belial e Lúcifer. E tomaram de novo o comando, e aí o inferno então se dividiu em principado, 4 príncipes, potestade e 8 príncipes, dominadores e forças. Esses 4 príncipes estabeleceram eras para trabalhar na terra. Nós não temos uma matemática exata de quanto pode durar isso. Mas a era foi a era que Lúcifer comandou.
Foi o período do exílio no Egito. E se você der uma olhada em alguns desenhos, talvez seria bem legal, né, se nós mostrássemos na telinha ali. Aquele desenho chamado o olho de Lúcifer, já viram? É um olhozinho assim, com um negocinho do lado puxadinho. Já viram isso? É um desenho egípcio, que tem todas... eu estive no Museu Britânico em Londres, e lá tem uma área de egiptologia. Então, muitos escritos egípcios contêm aquele desenho do olho de Lúcifer. Por quê? Porque o príncipe que dominava a terra naquela época era Lúcifer. O segundo príncipe que dominou a terra, no período do exílio babilônico, era o príncipe chamado Belial. Você pode perceber que a partir da hora de Eli, Samuel em diante, começa a se entrar o nome Belial na Bíblia. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Os filhos de Samuel eram filhos de Belial. Por quê? Porque a partir daquela hora começou a entrar o domínio de Belial na terra. No terceiro domínio, entrou Satanás, que já estava reestruturado no período de Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque Satanás era um querubim da guarda ungido, estabelecido. Ele estava na 4ª posição no céu. Era muito amigo de Jesus. O livro de Jó fala que quando foi criado o mundo, as 2 estrelas da alva cantavam juntas. E a Bíblia chama Satanás estrela da alva e Jesus estrela da alva. Então eles se conheciam. Era interessante, era um plano muito bem feito, que Satanás viesse na época de Jesus, porque ele teria maior condição de impedir, de desencorajar Jesus de cumprir a missão de ir até a cruz. Passado esse tempo, entraria na terra o 4º príncipe, e é aqui que eu entro. Nós entramos no período do 4º príncipe. Passou o período de Satanás na terra, e nós entramos hoje no período de Leviatã, a besta que emerge das muitas águas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 41. Eu quero ler um texto para você. Jó 41. Livro de Jó, capítulo 41, verso 1 diz assim: Poderás pescar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás as suas súplicas para contigo, ou brandamente te falarás? Fará ele concertos contigo? Ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou prenderás para as suas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, e lembra-te da peleja, e nunca mais tentará tal coisa. Eis que a sua esperança falhará. Porventura, nenhum à sua vista será derribado? Ninguém há tão atrevido que o despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Olha que interessante Deus revelando para Jó. Deus falando, tudo está debaixo do céu é meu, e eu não vou me calar a respeito dos seus membros. E quem que ele está falando? Quem são esses membros? O principado. Aqui diz que Leviatã estava dormindo, e ele disse que ninguém tinha coragem de acordá-lo. Presta atenção nos versos seguintes. Eu vou pegar aqui a partir do verso 15. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, iscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela que ferve ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e a sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra, e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Presta atenção nisso. Teve a época de Lúcifer na terra, teve o domínio de Belial na terra, teve o domínio de Satanás na terra, que já passou 2000 anos, e agora entrou o domínio de Leviatã na terra. O príncipe que domina é Leviatã agora. Ele é o príncipe das águas. Lúcifer é o príncipe da terra, Belial do ar, Satanás do fogo, Leviatã das águas. Olha que interessante. O texto de Jó diz, verso 25, capítulo 41, levantando-se ele, tremem os valentes,
em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Quando deu aquele tsunami na Ásia, foi um sinal físico no mundo que nós vivemos, de que estava iniciando o domínio de Leviatã na terra. Demônio da água, foi um abalo sísmico debaixo do mar, que levantou aquelas ondas gigantes e matou milhares de pessoas. E eu falei, Senhor, começou o domínio de Leviatã? O Senhor falou, começou. Como que é isso? Símbolo de Jesus, o peixe. Símbolo da nova era, é a era de Aquário. O aquário é a jaula que prende o peixe. É a hora em que o inferno quer prender o cristianismo. É a hora em que o inferno quer fechar a boca da igreja. Querem colocar uma lei aí, agora que está na moda da homofobia. Querem botar uma lei que qualquer impresso que contenha texto homofóbico vai ser proibido no Brasil. A Bíblia é um impresso que contém textos tidos como homofóbicos. Se essa lei se aprova, então eles vão ter direito, pela lei, de proibir a impressão de Bíblia no Brasil. A era de Aquário está entrando. Por quê? O demônio príncipe, chamado Leviatã, o demônio das águas, está começando a fazer funcionar suas coisas. Quais são as últimas notícias do mundo? Degelo das calotas polares, gera mais água. Aumento do nível dos oceanos, acabando com ilhas, água. Fim da água potável, água. Chuvas terríveis, tempestades, tufões, água. Tsunami, água. Começou o domínio de Leviatã na terra, queridos. Nós entramos no último período. Nós estamos muito próximos de serem arrebatados dessa terra. Dentro dessa ótica, nós vemos os dois textos de Apocalipse 13 e 17. Veja Apocalipse 13, o que diz. Apocalipse, capítulo 13. Verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres as 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Apocalipse 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre as muitas águas. Qual que é o último príncipe que se levanta? Leviatã, o demônio das águas. O julgamento vai ser da meretriz que se acha assentada sobre as águas. Irmão, isso é uma revelação de Deus para a igreja. É um alerta do Espírito Santo de Deus para a igreja nos últimos dias. Não é uma nova doutrina, não é uma nova religião, não é um novo mover, é apenas a revelação da Bíblia Sagrada para a igreja. E vou chegar um pouquinho mais longe. No livro de Jó, capítulo 41, no verso 19, no verso 20 e no 21 que nós lemos, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, da sua boca sai chama. Entenda uma coisa. Um dos objetos de culto a Leviatã é o cigarro. É a unção que Leviatã pediu. Eu estava orando ao Senhor, eu estava em Portugal, e lá tem a maior fábrica de cigarros de toda a Europa, está em Lisboa. E lá é uma opressão diabólica. Quem conhece Portugal sabe disso. Os caras fumam em qualquer lugar, dentro de elevador, dentro de restaurante, no shopping. Você anda na rua, aquele fedor de cigarro. E eu tenho pavor, tenho asco disso. Eu comecei a orar e o Senhor falou para mim, quando você está doente, o que a Bíblia fala no livro de Tiago? Chame o presbitério do grego presbuterói, anciãos, e unjam com o óleo. Não é isso que diz a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5? Não é isso que diz a Bíblia? Na macumba, me perdoe o termo macumba, mas é uma palavra do idioma iorubá, africano. Na macumba, quando a pessoa está doente, o que fazem? Dão um passe. Como é que é o passe? Com fumaça de cigarro ou de charuto. O óleo de Leviatã é a fumaça do cigarro. Está se aumentando, proliferando a indústria de cigarro no Brasil
e no mundo. Nunca se fumou tanto, nunca se viu criança pequena fumando, nunca se viu meninas e meninos, adolescentes fumando tanto quanto hoje, porque o demônio tem colocado isso para ungir as cidades e demarcar territorialmente. Se você estiver andando na rua e tiver um camarada fumando, vindo na tua direção, já começa a repreender em nome de Jesus, porque ele está demarcando o território. Ele é um coitado, ele nem sabe que está fazendo isso. Ele não sabe. Mas a Bíblia me diz que se eu não estou em Cristo, eu estou no inferno com o diabo. Se o camarada não é servo de Deus e fuma, ele está servindo diretamente aos demônios. E aí, está demarcando a cidade para o domínio de Leviatã. Demarcando. Olha que revelação. Mas, como é o demônio da água, eu gostaria de chamar a sua atenção com todo carinho para o livro de Gênesis, no capítulo 9, no verso 12. Leviatã veio subindo o nível do mar, acabando com a água potável, acabando com calota polar, acabando com tudo, assoreando o rio, poluindo as águas, derrubando o óleo na bacia de Guanabara, na bacia de Santos, não sei aonde. Leviatã veio com tudo, né? Mas olha o que Jeová, o meu Deus, diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 9, verso 12, diz bem assim: e disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Sempre que houver nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e todos os seres viventes e toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir tudo que tem vida. O mundo não vai acabar por água. Deus não vai deixar Leviatã vencer. Quem vai vencer é Jeová. Pode dormir tranquilo e descansado. Podem derreter todas as calotas polares. Deus não vai permitir que o mundo se acabe por isso. Tem uma aliança entre Deus e você. Deus é bom, diga Deus é bom demais. Sabe, queridos, Deus não me tirou do satanismo para eu ser um cara escondido atrás de um testemunho. Deus não me tirou das trevas para eu ser um camarada escondido atrás de oferta de igreja para eu dar testemunho. Eu me converti 3 meses depois, eu fui estudar teologia, me formei bacharel. Fiz 2 pós-graduações, fiz um mestrado, fiz 2 doutorados, um deles é americano e o outro é brasileiro. Sabe por quê? Porque eu não me converti para ser um camarada que vive exaltando o diabo e falando dele todo o meu ministério. Eu me converti para jejuar, para orar, para buscar a revelação da palavra de Deus, para alimentar a igreja e para salvar almas. E eu glorifico a Deus porque o Senhor tem uns planos dele, e são tão bons os planos dele. E eu era um satanista novo, e com 16 para 17 anos, eu tinha me formado mestre com 16 anos, mas já ia me converter com 17. Eu não sabia ainda. Então eu não durei nem 1 ano como mestre, graças a Deus. Pra você ter uma ideia, naquela época, 15 anos atrás, o plano real tinha entrado em vigor. Eu ganhava, por média, assim, por mês, entre R$2.000 e R$2.800 por mês. Lembrando que o salário mínimo era R$80. Só com o satanismo. Gastava com qualquer coisa. Amigos, eu tinha uma penca de amigos, irmãos. Namorada, feia igual eu sou, tinha cada uma mais bonita que a outra. Mas eu mal sabia que o Senhor tinha preparado para mim algo melhor. Mal sabia. E aí, eu conheci o Edson, o hippie. Eu acho que eu falei sobre ele ontem, se não me engano. E esse Edson, ele me intrigou demais porque ele me desafiou. Sabe, e hoje eu sou um crente que desafia mesmo. Aquilo que eu falei ontem, eu falo hoje, vou falar terça-feira. Terça-feira. Não é segunda, eu errei a data, irmãos. Eu falei ontem, segunda, é terça. Sede meus imitadores começou de Cristo. Eu nunca vou dizer para você, olha meu irmão, as dificuldades, as provas, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Não, eu digo, olhe para mim. Olhe para a minha vida. Eu não posso falar olhe para a vida do irmão, porque eu não sei como está a vida dele com Deus. Mas eu sei como é que está a minha. Eu sei como é que está a minha casa, eu sei como são meus filhos, eu sei como está a minha igreja. Olhe para mim. Se você achar em mim pecado, pode se desviar. Eu tenho vivido para o Senhor, pelo Senhor, com o Senhor, e vou ficar assim até o último dia da minha vida.
Já me ofereceram, irmãos. Quando eu me converti, a gente gravou um CDzinho evangélico, naquela época. O satanista veio me oferecer 10 mil reais. Para eu me calar, não aceitei. Irmã de igreja me ofereceu carro para eu ir com ela para o motel, nunca aceitei. O diabo já tentou de tudo quanto é jeito, vai continuar tentando, eu não estou nem aí. E Deus levantou aquele Edson e ele me desafiava. E um dia ele falou assim: você é satanista? É, sou. Então você deve ter muita luta, tem algumas. Então você precisa de proteção. E a palavra proteção era o que todo satanista queria ouvir. Porque todo dia alguém queria te matar. Eu falei, de que proteção você está falando? Ele falou, chama-se oração. Você sabe o que é oração? Eu falei, sei, eu conheço a oração. Então antes de comer, a tua comida pode estar envenenada. Mas se você orar, o veneno vai desaparecer. Ele contou um testemunho que eu conto até hoje. A mulher queria matar o marido, comprou um veneno de rato, botou na comida. Porque os dois eram ímpios, o marido se converteu, a mulher não, ela ficou com ódio, o diabo se levantou, quis matar o crente. Aí o crente chegava em casa do serviço, orava, Senhor, obrigado pelo alimento, eu consagro a Ti em nome de Jesus, e pau. Enchia o pandu. E não fazia nada. No outro dia a mulher botava o dobro de veneno. E ele, Senhor, tom. No terceiro dia o triplo, tom. O quádruplo, tom. Foi reclamar na venda, falou, esse troço não funciona. Estou tentando matar meu marido faz 4 dias, não consigo. E ela chegou para ele e falou, o que está acontecendo? Estou tentando te matar. Ele falou, eu sei. Você acha que eu não estou sentindo o gosto desse troço na comida? E por que você está comendo? Eu estou comendo para te mostrar que o meu Deus é muito poderoso. E aquele testemunho, sabe, me edificou tanto. Eu, ímpio, satanista. Eu fazia coisas, tantas coisas naquela cidade, que quando minha esposa se tornou minha namorada e minha noiva, no colégio dela comentavam de um certo satanista que se chamava Carlos, e que pegava, eu ligava a torneira assim no colégio, e a água descia, e eu botava a mão assim, 20 centímetros de distância, e falava, vem água. E a água fazia assim, ó, na minha mão. E isso impressionava. Então, depois de eu já era crente, o povo ainda comentava que eu fazia essas coisas há 3 anos, já passou, porque isso tinha ficado na mente das pessoas. E eu era assim. E ele falou, vamos comer um pastel ali, vamos. Aí ele se abaixou e falou assim, bondoso Deus, eu te agradeço pela provisão do alimento e consagro a Ti, em nome de Jesus, amém. E ficou me olhando. Ele falou, se tiver veneno no meu, eu vou comer e não vai me acontecer nada. Mas se tiver veneno no teu, tu tá frito. Daí eu falei, como é que é esse negócio aí? Ele falou, fala comigo, bondoso Deus. Eu falei, bondoso Deus. Olha, tem gente que fala assim, satanista não fala Jesus, satanista fala Jesus. Tem satanista que prega a palavra, tem satanista que ora com doente. Mentira. Mas a Bíblia fala que todo aquele que... Meu irmão, entenda uma coisa. A Bíblia é um livro sagrado para um povo sagrado. Não é um livro sagrado para um povo ímpio. As coisas da Bíblia funcionam para aqueles que creem no Senhor. Porque não crê, não funciona. Então o cara que não crê, as maldições estão ali, vão vir sobre a vida dele, mas ele não vai funcionar. Aí eu repeti, bondoso Deus, consagro esse alimento a Ti, consagro. Anula tudo, anula. Em nome de Jesus, eu falei, em nome de Jesus. Amém, amém. Deu aquele negócio, tipo o demônio, o Espírito sentou do meu lado e falou, o que é isso? Proteção. Porque o Espírito sabia a história de Jesus, eu não sabia. Eu sabia a história que eles contavam, que houve uma briga entre Satanás e Jesus, e o que vencesse mataria o outro e penduraria o outro num lugar para todo mundo ver. E Satanás tinha vencido Jesus, matado Jesus e pendurado todo um monte, para todo mundo ver que ele tinha perdido. Essa é a história que eu tinha conhecido desde que eu era menininho. Não sabia da ressurreição, não sabia de nada. Então, comi e falei, olha, a partir de hoje eu vou orar. Eu fui o primeiro satanista no mundo que orava antes das refeições. Tem muito crente que não faz isso até hoje. Tem muito crente aqui, e se Deus me der graça, eu vou começar a falar o nome de quem não ora aqui antes do almoço, apontar o dedo para tu. Né? Tem muito crente aqui que não ora, come, tá nem aí. Tem uns que eu conheço, bem amigos meus, inclusive, que não oram, que comem direto. Aí, eu colei no Edson. Ele morava no mesmo hotel que eu morava no hotel. Então, eu ia sempre falar com ele lá, e ele me contava a história da esposa dele, que tinha abandonado ele quando ele se converteu, mas ele até hoje, já passavam 5 anos, ele se mantinha casto para a esposa dele, comprava presente, mandava para ela, como se fosse seu esposo mesmo. Não tinha perdido as esperanças. E eu, no fundo do meu coração, porque eu não era satanista, porque eu era ruim, irmãos. É porque eu cresci ali dentro.
Eu nunca falei, vou ser bandido, não sei o quê, e vou virar. Não. Eu estava em busca de algo, de Deus talvez, mas não sabia como encontrar, eu não era mal. Tanto que eu saí porque eu não queria mais ver morte. Eu não tinha sido estudado para virar assassino, então eu não queria, porque quanto mais você vai entrando, coisas piores você tem que fazer. Então eu não era um cara mau, eu era um cara bom. Eu nunca tinha me drogado, nunca me droguei, nunca tomei um porre na minha vida, nunca fumei. Eu era um estudioso. Livros e mais livros, estudo e mais estudo. E aí eu me apeguei muito ao Edson. Na frente do hotel que eu morava, tinha uma livraria, tem até hoje, a Livraria Evangélica Esperança, Cascavel, Paraná, Avenida Carlos Gomes. O dono é o Dili, Nadir Moreira. E está lá, e até hoje ele está lá, ele existe. E ele me viu um dia e falou assim, rapaz, você joga bola? Eu falei, jogo bola. Porque todo mundo pensa que satanista vive de preto, cruz de ponta cabeça, você escuta heavy metal, anda assim na rua. Não joga bola. Chega no restaurante, pro senhor, fígado cru. Entendeu? Isso aí são os alucinados. Tem tanta droga que cheiraram que são alucinados. Que o diabo usa esses camaradas para tirar a atenção da igreja. Os verdadeiros satanistas estão andando aí invisíveis, irmão. Você nem sabe que ele é. Às vezes o cara tem o melhor amigo e tu não sabe. Você não sabe. Aí eu falei, joga bola. Vamos jogar? Vamos. No que você joga? Eu falei, jogo no gol. Então tá bom, estou precisando de um goleiro. Vamos embora. Eu fui. Tudo crente. Antes de começar o jogo, vamos fazer uma oração aqui. Oração? Olha que estranho. Ontem eu aprendi a orar com os pastelzinhos lá. Hoje aqui, oração. Daí eu pensei comigo, proteção. Proteção. Vamos orar. Mãozinha dada, passei mal. Primeira vez que eu passei mal. Começaram a orar, eu pensei. Sabe aquele negócio tipo assim? Deu aquela ânsia de vômito, tava dele. Você tá bem, cara? Só que ele estava para me evangelizar. Não, cara, eu acho que é falta de ar mesmo. Mas tá tranquilo, vamos lá. Tomei uma água, lavei o rosto, joguei bola. Mas joguei, olha, irmão, sinceramente, porque eu jogo muito. Paranaense joga muito por natureza, né? Mas aquele dia eu joguei bem. Tanto que a moçada gostou, falou, próximo jogo você vem jogar. Depois eu fui descobrir que nada, que eles queriam me ganhar para Jesus. Eu jogava nada. E eu comecei a jogar bola com eles. No colégio, eu já tocava guitarra. Tinha um menino que tocava bateria, o Peter. E ele foi dar uma palestra sobre música, numa noite cultural, e eu fiquei assistindo, e ele falou de bateria, eu falei, olha que interessante, vamos falar com esse menino aí, eu era novo na cidade, eu tinha vindo de outra cidade para lá, oi, tudo bom, tal, me chamo fulano de tal, legal que você falou de música, eu também sou músico, a gente podia, você toca onde? Você tem alguma banda? Não, eu toco no louvor da igreja, crente. Está começando a incomodar esse troço, para onde eu bato, tá em cara de crente. Aí, eu tinha que trabalhar secularmente, porque o meu dinheiro tinha que aparecer de alguma fonte. Eu consegui um emprego naquela época, internet, meu irmão, tinha nascido no Brasil. E eu já era gerente de uma rede de gerenciamento de internet de uns advogados que eram advogados do Banco do Brasil, Dr. Ricardo Castilho. Ele existe, está lá até hoje. E eu ajudava ele lá na internet, nos documentos e tal. E ele, crente. Um dia me chamou, falou, Carlos, eu queria conversar com você um pouquinho, meu filho. Pois não, doutor. Eu queria falar para você de Jesus. Eu falei, eu conheço, sei quem é. Dele, você sabia que Jesus te ama? E eu pensei na minha cabeça, como é que o cara me ama se o cara não está morto? Eu falei assim, que bom, né? De qual que nós estamos falando? Porque eu conheço João de Jesus, conheço Maria de Jesus, conheço Antônio de Jesus. Você está falando de qual? Ele falou assim, desse Jesus, mostrou a Bíblia. Eu olhei a Bíblia e falei, Bíblia, que legal. Não tem esse negócio de que encosta a Bíblia no satanista, ele queima, saliva. Isso é tudo fantasia do povo, para vender CD de testemunho. Que injetou sangue de bode na veia. Qualquer criança sabe, irmão, que se você injetar água, você mata o cara. Se você injetar sangue que não é do teu fator RH, você mata o cara. Você acha que o cara injeta sangue de bode na veia? Isso é fantasia. O crente tem que ser um pouco mais inteligente e analisar as coisas cientificamente. Tem que ter prova científica. Senão não serve. E aí, ele falou de Jesus, eu fiquei assim, tipo, ele falando, eu na minha mente meio assim, não querendo ouvir o que ele estava falando. Mas ele era meu patrão, ele falou, posso fazer uma oração com você? Eu falei, pode, pois não. E eu sentado, ele orou, irmãos. A hora que ele orou, eu passei o triplo do mal que eu tinha passado no campo de futebol e vomitei.
E eu vomitei, e ele era crente novo convertido, não sabia expulsar o demônio. Ô, Ricardo Castilho, você podia ter me libertado naquele dia. Não sabia expulsar o demônio, eu falei, dá licença, corri para o banheiro e me tranquei lá. E fiquei assustado, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que é isso? O que é isso? O diabo disse que ele é o mais poderoso, que ele é o mais forte, que ele é o tal, e esses crentes estão fazendo isso comigo, que história é essa? Alguma coisa está acontecendo. E eu sempre fui lógico e racional, eu quero prova das coisas. Por isso que eu me tornei crente, porque nós temos mais provas históricas, arqueológicas, textuais, fatuais, que a Bíblia é verdade, do que a NASA tem de que mandou o homem para a Lua. Se você botar um teólogo com a Bíblia e um cientista da NASA de um lado, e falar para os dois, prova que a Bíblia é verdade e prova que o homem foi para a Lua, nós temos mais provas do que a NASA tem. Por isso que eu me converti. Aí, saí do banheiro e falei, eu quero as contas, tal, não gostei desse negócio. Cheguei no colégio outro dia, me vi uma menina nova. Linda. Branca. Mas branca da cor da parede, assim, branca. Por cima defunta. Mas pro meu padrão da época, estava bom demais. Um cabelo preto, liso, até que assim. Parecia a Wandinha da família Adams. Parecia mesmo. E desenhava, eu também desenhava. Eu falei, olha, eu vou conversar com essa menina. Aí comecei a dar um famoso chaveco nela. E ela gostou de mim. Gostou de mim. Não sei se gostou para namorar, mas simpatizou. E eu falava para ela, o que você faz da vida? Eu faço aí umas coisas, uns negócios gostosos. O que, por exemplo? Eu vou te mostrar o que eu faço. Pega aquela pedra ali no chão, ela pegou. Segura a tua mão. Pega mais uma. Pegou. Segura as duas. Abre a tua mão. Só tinha uma pedra na mão. Ela, você é mágico. Eu falei, não, eu sou satanista. Ela, eu não acredito nessas coisas. Quer ver? Me dá um pouco do cabelo, do seu cabelo. Tirei cabelo. Peguei na minha mão assim, amassei. Abre sua mão, coloquei. Tinha virado fio de bombril, fio de metal. Ela, eu não acredito, é truque. Eu falei, você quer ver que é truque? Dá tua mão então, eu vou queimar tua mão com a minha mão. Eu fazia vir fogo na minha mão e queimava a mão dela. E ela pode ser um bom truque, mas eu não acredito. Ela falava assim para mim, eu creio em Deus, não posso crer no diabo. Eu falava, teu Deus é um nada. Que Deus é esse que deixa o próprio filho morrer? Que Deus é esse que deixa os crentes passar fome? Quer ver? Eu vou te falar um negócio. Eu passei num bairro tal, tinha uma igrejinha de madeira aqui nos pedaços, pastor passando fome, os crentes tudo gritando. Que Deus é esse que ele serve? Era a minha visão dos crentes, a minha concepção. Eu tirei minha carteira com umas 80 notas de $100 e falei, aqui o meu Deus. Eu tenho. O meu Deus me dá isso aqui. O teu Deus te dá isso aí? Eu acordo a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero, como o que eu quero, vou para onde eu quero. Dela, você pode falar o que você quiser. Não vai mudar o que eu penso. Eu creio em Deus. E eu botei no coração, eu vou ganhar essa menina para o satanismo. Mas agora é uma questão de honra. E todo dia eu tentava alguma coisa diferente, a menina recusava. Até que um dia eu falei para ela, olha, você topa fazer um teste comigo? Um último, eu prometo que eu paro. Ela, qual é? Vai para tua casa hoje, tranca o teu quarto, tranca teu apartamento, tua casa, teu quarto, coloca uma mesinha, uma toalhinha branca e um papel e uma caneta em cima. E eu vou hoje em espírito na tua casa, porque o satanista faz projeção, ele tira o espírito do corpo e viaja. Eu vou hoje em espírito na tua casa e eu vou escrever um bilhete para você. Se eu fizer isso, amanhã você vira satanista? Ela falou, não, se tu fizer isso, amanhã eu viro satanista. Então beleza, pode ir para casa. Ela foi. E eu cheguei no hotel, chamei o Estilo e falei, olha, nós temos que ir na casa da menina lá. Ele falou, eu sei, vamos lá. Levantamos o corpo, viagem astral, projecionismo. Meu espírito foi levado e foi levado até a casa da menina. Passamos a Avenida Brasil toda, lá em cima, viramos à direita. E quando a gente desceu para chegar na casa da menina, em espírito, tinha um negócio no meio da rua, irmãos, da altura desse telhado aqui. Um negócio. Não tinha cor, não tinha forma, era um negócio. E nós congelamos. E eu olhei para o Estilo e falei, o que é esse negócio aí? E ele falou para mim assim, com os olhos de raiva, porque ele usava um capuz verde bem escuro, eu só via essa parte do rosto dele, e aqui só via quando ele ficava com raiva, clareava. E ele olhou com os olhos de raiva e falou assim, isso aí é um anjo do Senhor. Ele teve que falar, é um anjo do Senhor. Hoje eu entendo por quê, porque Efésios fala que toda língua confessa, todo joelho se dobra que Jesus é o Senhor. Em cima nos céus, embaixo da terra e nas águas debaixo da terra. O demônio teve que confessar, ele mordeu a língua para falar aquilo. Eu falei, bom, então, vai lá e tira ele, rapaz, vai lá.
Ele olhou para mim assim e falou, com esse aí eu não posso, vai você, e desapareceu. O diabo é assim, sabe, ele te usa até onde ele quer, a hora que ele não consegue mais, te abandona. E eu fiquei parado, igual aqueles sonhos que você quer correr e não sai do lugar, e o anjo que não tinha asa, não tinha braço, não tinha nada, era um anjo, um negócio, qualquer coisa, ele fez um sinal para mim. Eu entendi que era a mão dele fazendo assim, mas não tinha forma. E eu fui arrastado até ele. Quando eu cheguei na presença dele, ele falou assim, o que você quer aqui? E eu falei, eu quero que você saia da frente, porque eu vou na casa daquela menina lá, aquela casa lá na Jardim, e eu vou... Ele olhou para mim e falou, Carlos, falou meu nome, eu acho que foi o primeiro que acertou meu nome de primeira, não é Carlos, Carlo. Ele falou, Carlos, Satanás está te enganando, e você e os demônios não vão tocar naquela casa, porque naquela casa mora uma família que teme ao Deus vivo de Israel. Quando eu leio que o Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem e os livra, eu vejo que a verdade do Senhor está aí. Aí eu xinguei aquele anjo, tudo quanto é nome, e sabe, me desesperei, e não teve jeito, e ele olhou para mim com um sorriso que não tinha boca, mas eu sentia que era um sorriso, e dele exalava um amor tão grande que me dava um ódio, como é que ele pode amar tanto? E ele disse, olha, Deus tem um propósito na tua vida, e você foi um escolhido de Jesus, pensa nisso, porque Jesus Cristo morreu por você, quem dera fosse por mim. Olha a vontade que o anjo tinha de que Jesus morresse por ele. Jesus não morreu por anjo. Quando o arcanjo Miguel, o anjo mais poderoso do céu, teve que lutar contra Satanás pelo corpo de Moisés, está lá no livro de Judas, ele teve que falar, o Senhor te repreenda. Por que o arcanjo Miguel não falou, em nome de Jesus larga? Porque Jesus não morreu por anjo, Jesus morreu por você. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Ele tocou na minha fonte, e eu desmaiei, acordei no hotel. E fiquei com uma enxaqueca terrível 2 dias e não fui para o colégio. E eu sabia que eu ia para o colégio e a menina ia falar, você não conseguiu. Passou mais uns dias, eu fiquei lá, angustiado. Passou quase no colégio, e aí eu pensei, ela já esqueceu. Mas mulher, meu irmão, não tem a memória igual o homem tem. Mulher, tu faz um negocinho de nada para ela hoje, daqui um mês ela está assim, né? O que foi, amor? Lembra mês passado? Eu não lembro que eu comi ontem na hora do almoço, como é que eu vou me lembrar do mês passado? Aí eu cheguei no colégio, entrei na porta da secretaria, tinha um corredor grande, lá no fundo tinha minha sala, aquele bando de aluno entrando, aquela correria toda, e eu olhei assim por cima das cabeças, e ela estava na porta da sala me esperando. Fazia 6 dias que ela ficava toda a aula na porta da sala, olhando para a entrada, me esperando. Uma hora esse cara vai ter que aparecer. E a hora que eu olhei para ela, não podia ouvir, porque era uma barulheira, mas eu fiz leitura labial, ela falou, você não conseguiu. Eu fiquei endemoniado, irmãos. Os demônios me tomaram de tal maneira, por causa do ódio. Quando eu tinha crises de raiva em casa, quando eu era mais novinho, com 14, 15 anos, eu tinha crises de ódio, de raiva, que eu não quebrava tudo, porque a minha mãe, ela também mexia com esse negócio, ela dominava meio que os demônios, mas eu gritava, e a minha casa era muito, muito velha, então ela era de madeira, daí ela tinha janelas de vidro, e por fora tinha um negócio escuro, para fechar, sabe como é que é? A sua também tem, né? Mas a minha era bem velha, assim, bem feia, e eu gritava, e as janelas abriam sozinhas, todas elas, assim, eu sempre tive esse estouro, hoje, graças a Deus, com o poder de Deus, mas antigamente era no cão mesmo, no diabo, e eu fiquei endemoniado, eu não me lembro como é que foi que eu saí do lugar onde eu estava até lá. Eu só me lembro que eu peguei no pescoço da menina, levantei ela na parede e comecei a matar a menina. E comecei a gritar, tinha um anjo lá, podia ter morrido. E o povo pensou que eu estava surtando, me agarraram, me tiraram dali, me levaram para a sala da secretaria, me deram um chazinho de camomila, água com açúcar. Pensavam que eu estava surtando, que eu estava tendo uma crise de nervos. E me mandaram embora para casa, mas eu não conseguia andar. Então o que eu fiz? Sentei no meio fio, fiquei com os pés lá no chão, os meus cotovelos, os meus joelhos, as minhas mãos tapando o meu rosto, com medo, não entendendo nada que tinha acontecido. Por que aquela menininha de nada? Tinha um anjo daquele tamanho protegendo ela, o que era aquilo? E eu escutei o sinal da primeira aula acabando, o sinal da segunda, do recreio, da terceira, da quarta aula. Eu escutei o sinal do final da aula, e o povo todo passando atrás de mim, e como se eu estivesse invisível ali. E eu não me movia. De repente eu senti a presença de alguma coisa do meu lado, e pela primeira vez eu tive medo. Eu pensei que era o anjo que eu tinha visto lá. Eu falei, só que me faltava esse bicho vir atrás de mim aqui. Eu fiquei 40 minutos com minhas mãos no rosto, sem coragem de abrir o olho.
para ver o que era. Depois eu tomei uma coragenzinha, eu abri um fiapinho do dedo assim, e eu vi um pezinho pequenininho do meu lado assim. A Inajara, a menina que eu tinha tentado matar há pouco tempo atrás, estava com as marcas roxas dos meus dedos do seu pescoço ainda. Ficou 40 minutos sentada de boca fechada do meu lado. Esse é o amor que Jesus tinha colocado na vida do crente. A hora que eu olhei para ela, vi que não era o anjo, criei coragem de novo e falei: que é que está me olhando? Não vai falar nada não? E ela me olhou com um sorriso, irmãos. Que tem noites que até hoje eu durmo e me lembro daquele sorriso. Ela falou: vou falar assim. E apontou o dedo na minha cara e disse: o meu Deus é mais poderoso do que o teu. Quantos podem aplaudir ao Deus poderoso de Israel? Nós servimos um Deus poderoso, amém, queridos? Aquilo ali quase me matou, amados. Aquilo ali fez com que eu tivesse a minha vida transformada, porque a voz do anjo dizendo: Jesus morreu por você, quem dera fosse por mim. Eu falei: Jesus morreu por mim, eu nem conheço ele. Que história é essa? A voz da Inajara falava: o meu Deus é mais poderoso que o teu. E eu achava que Satanás era o todo-poderoso. E aquilo ecoava dentro de mim, eu não conseguia dormir mais. Fui falar com o Dili, com o homem da livraria evangélica. Falei: Dilão, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio para você. Que história é essa de Jesus? Me conta de Jesus. E ele tinha uma estratégia muito interessante para ganhar jovem. Ele falou assim: ele não dava confiança não. Não vou falar nada não, rapaz. Tu vai aprender sozinho? Tá aqui um livrinho aqui, ó. Lê esse negócio aqui, ó. E jogou um livretinho laranjadinho chamado 4 Leis Espirituais. Aí tinha um vagão, uma locomotiva, uma Maria Fumaça, um vagãozinho. Aí tinha Jesus no comando, eu atrás. Tinha um redondinho trono. Jesus no trono, eu do lado. Ou eu no trono da minha vida, Jesus do lado. Não entendi nada. E eu voltei a falar com ele e falei: Dili, eu tive uma experiência com um anjo, você acredita nisso? E ele falou: eu acredito porque eu tenho orado por você. E eu falei: o anjo disse que Jesus morreu por mim, que história é essa? E ele falou: olha, quero te mostrar uma coisa. Pegou a Bíblia e abriu no 3º dia, na ressurreição. Ele falou: não vou te falar o que você já sabe. Que o diabo matou Jesus, você já sabe. Eu vou te falar o que você não sabe ainda. E começou a ler o texto. Irmãos, conforme ele lia aquele texto, era como se eu estivesse com calor de 80 graus e tomando uma garrafa de água gelada. Aquilo ia descendo, ia me refrigerando, sabe? Eu não chorava, porque para eu chorar, eu sou meio duro na queda assim, mas ia descendo aquele refrigério, aquela certeza de que eu estava acertando uma vez na vida. Aquela alegria de que eu estava ouvindo, tipo assim: ai, tá que enfim, eu vou sumir desse negócio de gente morrendo, de ritual, de hierarquia rígida. Se eu chegasse 1 segundo atrasado, meu Deus do céu, eu podia morrer, e vai acabar tudo isso. E eu ia ouvindo aquilo, sabe? Aí o Dili leu o famoso versículo de Romanos 8. E ele, falando primeiro sobre a condenação: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Falou: você não está em Cristo Jesus, há condenação para você. Mas você pode não ter. E ele leu João 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu fui para o hotel onde eu morava e falei: vou virar crente. E o Dili tinha me dito: tu vai passar por prova agora porque tu leu a Bíblia, e o diabo vai se levantar. Então quando o diabo se levantar, você fala em nome de Jesus, ele vai recuar. E eu fui com aquele negócio. Cheguei no hotel que eu morava, eu tinha encontrado Satanás fisicamente 2 vezes. Existem demônios que podem se materializar. A maioria deles não. 99,99% não podem. Mas altos escalões se materializam fisicamente. Eu tinha visto Satanás na minha iniciação, primeira vez, e tinha visto Satanás numa outra situação, que eu conto naquele livro Bruxaria, O Desvendar de Segredos Ocultos, quando ele me mandou para uma cidade para iniciar uma pessoa que acabou morrendo. E agora era a 3ª vez que eu tinha visto ele, tipificado de homem, não parecia como um monstro, parecia como um ser humano. E eu entrei no quarto do hotel onde eu morava, ele estava sentado na cama. E eu olhei para ele e, sabe quando você já não gosta mais de uma pessoa, que a pessoa já vê no teu olhar que tem alguma coisa errada? Eu olhei para ele, no olhar dele eu vi que tinha algo errado. E ele, com certeza, no meu olhar, viu que tinha algo errado. E ele falou assim para mim: o que está acontecendo, filho? Eu nunca, antes de Jesus, com Jesus é diferente, mas antes de Jesus, eu nunca tinha sido tão amado como eu fui por Satanás. Eu nunca tinha sido tão bem tratado, tão lisonjeado, tão cuidado, como eu fui por Satanás. Você não tem ideia como ele sabe cuidar e tratar bem uma pessoa. Só Jesus que ganha dele longe.
Nenhuma mulher no mundo, nenhum homem no mundo trata uma pessoa como ele trata. Ele dá tudo o que a pessoa quer. Tudo. Só que tira a salvação na hora. E começa a matar a família dele um por um. Foi assim com a minha. E ele chegou e falou assim: meu filho, você está doente, filho. O que está acontecendo com você? Você está andando com aqueles caras que eu falei para você não andar. E eu disse assim para ele: eu não suporto a mentira. E você me mentiu acerca de Jesus. Ele falou: eu omiti. Porque na hora não adiantava ele falar que sim, que não, porque ele já sabia que eu já estava com meu coração. E naquela hora eu me lembrei que um dos rituais da tradição, você era elevado pelo teu espírito e subia no céu. Projecionismo. E entrava num funil. E nesse funil você saía no espaço sideral, olha que louco. E achava uma catedral. E entrava nessa catedral e pegava um livro. Você via as pessoas mortas, a sua família e tal, e pegava um livro que era o seu livro. E você lia a tua história passada e o seu futuro você lia ali também. E quando eu fui ler o meu livro, numa parte dele tinham páginas em branco. E quando eu voltei desse ritual, eu falei com o Luiz, que era meu mestre naquela época, falei: Luiz, por que tal parte tinha páginas em branco? E ele falou para mim que vai ser uma hora na sua vida que você vai ter que tomar uma grande decisão. E eu não sabia que era o dia da minha conversão, que o diabo não podia mais escrever na minha vida. As páginas em branco é que o diabo não podia mais escrever. Então naquela hora eu me lembrei disso. E eu falei: o livro. E Satanás falou: que livro? O livro que eu vi lá em cima, as páginas em branco, é isso. E ele começou a me ofender de uma tal maneira e ficou transformado, desfigurado. Você vê esses filmes de terror, irmão, não assista, mas sabe, esses monstros, não é 1% do que eu vi a 2 metros de distância. Não é 1% do que eu vi. E aí ele falou assim: você não tem amor próprio, eu vou te matar. Então ele falou: Stinotes, mata ele. O Stinotes estava dentro de mim. Eu comecei a sentir uma pressão no meu estômago e uma dor muito grande. E já veio o gosto de sangue na minha boca. E eu sabia que ele estava me matando. Então naquela hora eu não sabia o que fazer. Me lembrei do Dile, meu pai na fé, falando: quando o diabo for te matar, clama o nome de Jesus. Porque no livro de Salmo 72, verso 12 diz: ele auxiliará aquele que está aflito, necessitado, que não tem quem o ajude, quando ele clamar. E eu tinha que clamar, mas eu não sabia como é que era. Jesus, eu gritei assim: Jesus do Dile, me ajuda! E naquela hora, eu senti como que se o estilo tivesse sido arrancado de mim. A minha camiseta fez assim. E eu vi aquele demônio sendo jogado na parede do lado do diabo. E eu vi Satanás com medo. Eu tenho um privilégio que você não tem. Eu já vi Satanás com medo. O bicho é feio, mas com medo, com o olho vidrado. Aí ele falou assim: eu vou matar tua mãe. Já que você não morre, eu vou matar tua mãe. Saiu dali, foi lá em União da Vitória, pegou minha mãe. Minha mãe ficou endemoniada, chutou um balcão de embuia. Meu irmão me contou depois, pesadíssimo assim, colou na parede. Começou a escrever coisas em línguas demoníacas no chão. Foi terrível. E pegou um câncer no sangue que foi consumindo todos os órgãos dela. Eu saí do hotel, corri para frente para o bar do Joel. O Joel está lá ainda na Avenida Carlos Gomes, em Cascavel. Peguei um café, eu era muito amigo dele, entrava dentro do balcão. Peguei um café, botei leite e eu estava tremendo. E eu derrubei assim na minha mão e saí do balcão, fui lavar a mão na pia e voltei correndo pegar o café. A hora que eu fui pegar o café, o copo andou. E eu fiquei olhando aquilo e o diabo apareceu de novo para mim, Satanás apareceu de novo para mim e disse: lá dentro você estava cercado, eu não podia te encostar, mas aqui é meu lugar. Sabe, aquele bar ali, muitas vezes eu fazia, o meu apelido lá, de brincadeira, eles me chamavam de Paul, porque era poltergeister, olha que apelido do inferno. Porque eu ficava desligando a televisão do bar, assim, com a força do pensamento. Eu fazia assim, e a televisão desligava, fazia assim, a televisão ligava. E fazia coisas andar e se mover e tal, e as pessoas desenhavam um desenho longe de mim, eu tapava meus olhos, vinha aqui, eu desenhava, e pegava o desenho que ela fez, o meu, e comparava, dava o mesmo desenho. E eu comecei a tremer ali, e com medo, e chorar. Eu saí correndo e fui para a porta do bar, e para o meu lado direito tinha a Avenida Brasil, e para o meu lado esquerdo tinha a livraria evangélica do Dile, e era dia 12 de julho, 4 horas da tarde, sexta-feira, chovendo, e eu não sabia o que fazer, e eu ouvi uma voz dizendo: corre para a Avenida Brasil, corre para a Avenida Brasil, foge para a Avenida Brasil. E eu fui para correr para lá, era o diabo me instigando a correr, eu ia ser atropelado. A mão do Senhor me segurou e disse: vai para a livraria. Irmãos, Jesus Cristo de Nazaré é minha testemunha. Quando eu entrei na livraria do Dile, bateu um vento, encheu de galho e folha dentro e acabou a luz do quarteirão inteiro.
O Dili olhou para mim desesperado. Ele viu que o negócio estava feio e eu falei, Dili, me ajuda. Ele falou, corre e se esconde naquele quarto de trás. E eu fiquei lá atrás e ele chamou o pastor da igreja, o Nelson, pastor que me ganhou, fez a minha oração de renúncia, me casou, Nelson Martins. E o Nelson chegou voando. E ele pegou em 8 segundos de oração. Ele anulou 8 anos de estudos dentro do satanismo. 8 anos de Satanás trabalhando no meu coração, na minha vida e na minha família foram jogados por terra por 8 segundos de oração. Hoje eu posso dizer, o meu Deus é mais poderoso. Aleluia. Aleluia. Eu sei que o horário está longe ainda, está passando, mas eu quero só, quando eu li o livro de João, Jesus clamou, Lázaro, vem para fora. Sabe, naquele dia que eu estava naquele bar, eu tenho certeza que Jesus estava do lado de fora daquele bar, clamando, Ribas, vem para fora. Eu estava amarrado, olha a situação de Lázaro. Mãos amarradas, pés amarrados, rosto enfaixado, não podia andar, não podia se mover, não podia ver. Era assim que eu estava, amarrado. A Bíblia é papel, papel aceita tudo, a Bíblia foi escrita por homens. Cego, enfaixado, amarrado. Primeira ordem que Jesus deu sobre a minha vida, desatai-o. Livre esse menino, desamarre ele. E eu fui estudar, irmãos, eu passei 3 meses sendo liberto. 3 meses manifestando demônio, todos os dias. 3 meses. Quando o último demônio saiu, eu me lembro muito bem, eu estava muito cansado, eu tinha síndromes, eu voltava e fraco, me davam leite, me davam fruta, e me passavam panos assim para me limpar, e os demônios manifestavam de novo, e a equipe estava libertando, lutava de novo com eles, e eu me lembro que numa última hora, eu escutava a oração deles muito longe, e eu olhava um jardim muito grande, e tinha uma porta muito medieval, assim, as portas antigas, medieval, muito grande também, e de repente veio correndo lá do longe um demônio, com uma cara horrorosa, medonha, com um manto verde assim, com o capuz de fora, e eu entendi que era o estilo, que a vida toda, eu nunca tinha visto o rosto dele, só o capuz, e ele estava correndo sem o capuz, e ele era horrível, ele era horripilante, ele era o meu rosto, só que podre, detonado, se deformado, ele era aquilo que o diabo queria para a minha vida. E ele veio correndo e olhou para mim com um olho de raiva, com os olhos de chama de fogo, mas não como os de Jesus, de raiva, sabe, chispando de fogo. E ele olhou para mim assim, antes de ele abrir a porta, ele falou, eu vou pegar ele. E abriu a porta e saiu. E a hora que ele saiu, eu acordei e o pastor Nelson caiu de um lado, sentado, todo mundo chorando de alegria, se abraçando. E o Nelson falou, o último demônio saiu. Esse demônio derrubou o meu pastor da fé. Armou uma cilada na igreja, com uma endemoniada, que acusou ele perante o conselho de assédio sexual, e ele nunca encostou naquela mulher, porque eu sei. Porque eu era o tipo do discípulo que morava debaixo da barra da calça do pastor. Eu sempre fui o melhor crente da igreja, o primeiro a chegar, o último a sair. Nunca. A equipe de libertação do meu pastor, eu fui o primeiro a fazer parte dela. E ele ficou tão revoltado com a injustiça que a igreja fez, que se desviou, quis matar todo mundo, não sei o que, não queria ver ninguém. Passaram-se anos. Eu nunca mais vi o Nelson. Depois que fui ordenado pastor, Deus me cobrou. Deus falou, você vai atrás do Nelson e vai ganhar ele de volta. E eu procurei, internet é uma benção, irmãos. Achei onde é que ele estava, encontrei a casa onde ele estava, o trabalho onde ele estava, fui até a cidade onde ele estava, encontrei, achei ele, orei com ele e ele aceitou Jesus de novo. Ele foi meu pai na fé e depois eu fui pai dele. A minha mãe, que o diabo tinha entrado com câncer, entrou em estado terminal. E eu fui para a cidade onde ela morava, União da Vitória, e todos os dias eu ficava no hospital das 10 às 2 com ela. Ela inspirava muitos cuidados, ela não ia mais sair do hospital. E todos os dias eu orava, eu estava com 1 ano de crente, era muito inexperiente, e eu orava todos os dias, falava, Senhor, eu preciso que minha mãe seja curada, ou ela seja liberta, ou ela seja salva. E no dia 1º de março, a minha mãe tinha feito um seguro funerário para ninguém pagar o enterro dela. E tinha uma carência, se ela morresse antes do dia 1º de março, aí o seguro não valia de nada, tinha que pagar. No dia 1º de março eu fui orar, e o Senhor falou para mim assim, amanhã a essas horas eu vou levar tua mãe. Tu tem amanhã de prazo. E eu, na minha ingenuidade,
Fui na folhinha, esses calendários de parede, escrevi dia 2, fiz um risquinho, que era amanhã, escrevi o dia que minha mãe morreu. E a minha tia veio, leu aquilo e falou, o que é? Voltou a ter esses negócios de adivinhar o futuro? Eu falei, não, agora é diferente, Deus me mostrou isso. E eu fui para outro dia para ter com a minha mãe, e esperançoso. E minha mãe já estava com 2 cânceres do tamanho de uma bolita, assim, de uma laranja na cabeça dela. Ela tinha crises, metástases terríveis, febres terríveis, não conhecia mais ninguém, não falava mais. E ela abriu os olhos naquele dia, ao meio-dia, e ela me reconheceu. E ela me pediu perdão, falou, meu filho, eu fui uma péssima mãe e tal, e tal, e tal. E eu falei, mãe, não fala nada, eu tenho que te falar, você tem que ouvir, não fala nada. Olha, você vai morrer, minha mãe, você sabe disso, olha o teu estado. E ela, eu sei, meu filho, então eu preciso que você aceite Jesus. Não, eu já aceitei Jesus, se não fosse isso, eu não tinha tido força até agora. Eu falei, você não aceitou, você vai renunciar agora. E fiz uma oração de renúncia. E ela repetiu a oração, e ela aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Às 2h, às 10h40 da noite, Jesus levou ela. Eu estava em casa, ligado no hospital, falando, olha, sua mãe entrou em morte, corram para cá. Eu corri, cheguei lá, estava toda entubada, e aquele aparelhinho, fazendo aquele barulhinho, e eu cheguei correndo, já desesperado, e abracei minha mãe. E quando eu abracei minha mãe, eu senti aquele amor que eu tinha sentido no anjo. Eu olhei, eu não vou chorar. E eu olhei para o lado, e eu falei assim, você está aqui, né? Eu sei que você está aqui. Eu entendo qual que é o propósito de Deus na minha vida. E eu abracei minha mãe, encostei meu ouvido no peito dela. E eu falei, vai mãe, vai porque eu estou perdendo você aqui. Mas Jesus está te levando, porque a dor de te perder é pequena perto da alegria de ter ganho você para Jesus. E eu ouvi, irmãos, com esse ouvido aqui, o coração dela parar de bater. E ela foi para a glória. Eu perdi a minha mãe, sabe? Mas ganhei a primeira alma do meu ministério. Deus seja glorificado, amém? Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? E ela vai estar lá, eu sei. Eu vou me manter firme até o último dia, porque quando eu chegar no céu, depois de ficar uns 3 bilhões de anos dizendo eu te amo, Jesus, glória a Deus, aquele negócio todo, e lá é a eternidade, eu vou procurar aquele anjo, pedir perdão para ele, porque o que eu xinguei, o coitado, aquele dia, deve estar até hoje meio bravo comigo. E aí, em terceiro lugar, eu vou achar minha mãe e vou falar, a paz do Senhor, irmã. Coisa que eu nunca pude fazer na minha vida. Mas eu vou dar a paz do Senhor para minha mãe. Amém, queridos? Queridos, é muita coisa, a história de uma vida, é difícil falar num culto. Mas eu espero que Deus tenha falado com você. Eu quero te dizer uma coisa. A obra da redenção é algo muito sério. É muito maior do que você possa imaginar. Esse dia eu fui pregar na Bahia. E sabe, e assim, fiz um apelo de conversão, mas eu não gosto daqueles apelos assim, sabe? Quem quer aceitar Jesus? Porque esse negócio é furado, irmãos. Quem quer aceitar Jesus? Pela emoção, todo mundo aceita. Mas quem quer viver para Jesus? Quem quer entregar a sua vida completamente? Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui hoje. Sabe, eu estou sentindo algo assim. E eu vi, irmãos, eu vi o diabo a 2 metros de distância. Eu vi o quanto ele tem medo dos crentes. Eu vi o olhar de medo dele quando eu clamei o nome de Jesus. Sabe, eu vi. O que eu estou te falando como homem de Deus. Ele tem medo de você. Ele tem medo da tua oração. Não fique com medo de orar por demoniado, não, porque alguém te ensinou que se você orar, os demônios vão te retalhar. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos que você pode pisar serpente, escorpião, sob todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano. Não existe retaliação. É mentira para vender livro, para vender DVD e para criar uma igreja frágil. Não existe retaliação. Eu tenho 15 anos de crente. De 15 anos, eu tenho 15 anos de ministério, porque no primeiro dia que eu saí da minha libertação, eu já fui para o seminário e já fui participar do ministério de libertação. E nesses 15 anos, para a glória de Jesus, não para a minha, eu já expulsei tanto demônio, mas tanto demônio, tanto,
que tinha uns que já chegavam para mim. Quando eu chegava, eu falava assim, poxa, Rivas, tu de novo? Demônios que precisavam, olha, lá na cidade de Cascavel, eu estou morando em Dionísio Cerqueira, são 200 quilômetros. Teve um cara que bateu em 10 policiais. E em 2 pastores de uma igreja evangélica. A minha sogra viu o rebuliço na rua, foi lá e falou, meu genro, ele é pastor, ele expulsa demônios. Os policiais algemaram ele, levaram ele de Camburão 200 quilômetros. Na sala da minha casa, o senhor expulsa demônio, é verdade? É verdade. No poder do nome de Jesus, mas é verdade. Trouxemos um cara que bateu em 10 lá em Cascavel e 2 pastores evangélicos. O senhor tem coragem? Eu falei, não tenho coragem, mas o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo, é o Deus que me faz mais do que vencedor. Falei, traz o rapaz aí. Sabe, querido, é isso que eu estou te dizendo. Não tenha medo. Se você não serve a Jesus, se você está aqui hoje visitando e não serve a Jesus, deixa eu te falar um negócio. Há proteção para aqueles que estão em Jesus. Para aqueles que não estão, não há. Há um anjo do tamanho de um prédio de 3 andares cercando a tua casa. Hoje eu durmo tranquilo. Na frente da minha igreja passavam uns caras bêbados e jogavam garrafas de cerveja long neck e furavam o pneu dos carros dos crentes. Um dia eu fiquei bravo e peguei o óleo, fui lá e ungi a esquina, mandei o cão ir lá para o inferno de volta, na outra esquina também, e falei, não joga mais garrafa aqui, ninguém. Daí no outro dia de noite, escutamos um barulho, eu moro do lado da minha igreja, sim, no apartamento do lado, escutamos barulho, e a minha esposa me acordou, amor, 3 bêbados vindo, cheio de garrafa de cerveja na rua. Eu falei, não vai acontecer nada, eu já liberei a palavra nessa rua, e olha, Jesus Cristo é minha testemunha. O bêbado parou na frente da minha igreja, olhou para frente da igreja, se ajoelhou e fez assim, pegou a garrafinha e foi embora. O diabo teve que se ajoelhar na frente da igreja, porque um profeta levantou a voz e ordenou. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para você. Entenda isso. Não é uma igreja fragilizada, é uma igreja vitoriosa.